Boa noite, estamos começando mais um podcast VPN. Oferecimento Aspire Academia, a primeira academia premium da cidade. Estamos aguardando vocês ali na Pitangui 61. Vamos todos aí, já estamos começando o verão começando, associado ao meu nome, né? O verão tá começando, então vamos colocar o corpo para trabalhar e que é importante para nossa saúde. Estamos aí com o Fabrício, com o Luizinho. Deem o seu boa noite para todos. Boa noite, estamos aqui mais um Vai Por Nós, o VPN. Segue lá, compartilha e cole com a gente aí que vai ser hoje uma noite muito especial. Boa noite, pessoal. Mais uma vez estamos aqui apresentando Vai Por Nós, nosso amigo Verão. E hoje uma noite especial. Estamos com um convidado especial aí hoje, né, Verão? Apresenta ele pra gente. Estamos aqui com o Hugo, né? O Hugo Cerello, repórter policial. Tem outras histórias que a gente vai saber dele também. Importante, uma enciclopédia do futebol que a gente vem conversando aqui. Você tá doido, a memória do homem é de elefante. Ô, Christian, muito boa noite. Fabrício, Luizinho, prazer rever você. Eu vi esses caras jogando aqui muito, viu, Christian? E esses caras é meio doido da cabeça, né? Chamar um repórter policial para falar sobre futebol. Desgraça é comigo mesmo. Morreu, roubou, matou, eu tô lá na cena. Mas ninguém é perfeito, Christian. E eu desde pequeno, sempre realmente assisti muito futebol. E antes de mais nada, quero falar muito sobre o time para o qual eu torço, porque isso tem que ser muito transparente. Eu sou torcedor, falo isso abertamente, do Rio Branco, de Andradas, todo mundo sabe. Tenho uma leve simpatia pelo Cruzeiro Esporte Clube, mas é uma coisa bastante leve mesmo assim. E na nossa conversa eu vou te falar mais sobre. Rio Branco de Andradas. Rio Branco. Pois é, cara. É longe, hein? Luizinho, mas eu posso falar um trem, Fabrício? Eu gosto muito do Campeonato Mineiro por várias razões, mas a razão cultural maior é essa. Eu, na minha infância, eu morei em Minas Gerais inteira. E parte pai, meu pai ele é de Patos de Minas, o que nós chamamos de Patureba, né? Meu tio foi lateral esquerdo também do Mamoré, né? Então lá tem uma rivalidade fortíssima, o RT Mamoré. Eu que o diga. Você já viu lá, né? Joguei. Jogou lá. Jogou lá. Você viu? A minha família Joguei é Mamoré, né? Porém, eu nasci no sul de Minas Gerais. Sou de uma cidadezinha pequena chamada Andradas, bem próxima ali de Poços de Caldas. Do lado. Sim. E lá a gente tem o Rio Branco. E olha só para você ver, Luizinho, o Fabrício e eu, a gente estava falando sobre isso ontem. Andradas tem 35 mil pessoas. A média de público nosso era de 4 mil. Então, proporcionalmente, Divinópolis tinha que pôr quantas pessoas ali dentro hoje? Claro que são várias explicações para isso, mas ir para o Parque Azulão fazia parte da nossa identidade cultural. Era uma atividade nossa aí. Isso. O time encerrou as portas porque é uma cidade pequena, Luizinho, e encerrou na Série A, depois de muitos anos na Série A. Tem 2 conterrâneos nossos que jogou lá, ué. Chico Marcelo e o Michel Cury. Michel Cury, eu me lembro meio dele mais na Caldense. Não, os dois jogaram lá também. Né? E o Chico, eu me lembro dele. Eu acho que ele fez parte daquele Rio Branco de 2008, 2009, que foram 2 times que foram muito fortes. Eu não lembro qual foi a data que jogaram, mas... Um outro ídolo. Um outro ídolo nosso lá. Você vai saber quem é também. Gleison. Goleiro canhoto, espetacular. Apesar de você, o Gleison, acima do peso, gente, o Gleison tá muito magrinho. Se ele ganhar mais 5 quilos, ele fica bom. Cara, no interior mineiro, um dos maiores goleiros que eu vi. Tem um volante também que jogou muito lá, que se chama Souza. Souza jogou muito e o ídolo maior nosso chama-se Alemão. Alemão foi um volante e jogou pelo Vila Nova nos anos 90, naquela final de Cruzeiro 3, Vila Nova 2, né? Ele faz um gol no jogo da ida. Volante Gustavinho também, ídolo, que é de Poço, que jogou na Caldense, também jogou lá no Rio Branco. Mas assim, deixou muita saudade, Fabrício. Mas a lição ali que eu sempre vi assim, disso o futebol, o clube local, ele tem que ser uma identidade que tem que ser abraçada pelo povo. O que mantém um clube funcionando na época do América, você não jogou lá? Acredito que sim. Quem? Acredito que sim. Na época do América, o Fabrício ele jogou lá. Acredito que sim. 2001, 2002. Dependia sempre 2000, ali do ano, 99. se era bate-ida ou da volta, né?
Sabe, o engraçado, lá lembrava muito, sabe o quê? O Parque Antártico antigo. Porque atrás do campo era um clube. Exatamente. Que bacana. Aí, assim, né? Devido às proporções, mas Sim. lembrava muito, porque o Parque Antártico, quando a gente entra, tinha um clube, lembra? No fundo? Lembro. E o nome Rio lá Grande do nosso Norte é a era mesma coisa. Parque do Azulão. Era bem Exatamente. isso. Que legal. Mas aí eu, enfim, torço um pouco Mamoré, torço um pouco Rio Branco, vim para cá, para Divinópolis em 1998, já com 11 anos, e acompanhei muito também do próprio Guarani. Eu aprendi a ir, torcer, gostar. Então, eu acho que o futebol mineiro ele é realmente importante. Algumas cidades aprenderam isso mais rápido, outras menos, mas eu acho que eu sou muito otimista nisso, Christian. Eu acho que o futebol mineiro interiorano ele vai realmente evoluir bastante. A gente espera Em que sim. estrutura. Ele vai realmente melhorar nisso. A Eu gente vejo vem- uma sinalização disso hoje. A gente já até debateu em outros podcasts sobre essa situação, onde que o Campeonato Paulista fica um pouco à frente do mineiro, né? Por causa de estruturas. E a gente vem vendo que agora o futebol mineiro, principalmente na primeira divisão, vem crescendo. Mas que a gente ainda tem que ter um trabalho forte da federação para a gente, principalmente times de segunda, terceira divisão, ter esse crescimento. E agora também com a chegada das SAFs, né? A gente vê aí o Atletique, o Norte, Uberlândia, Itabirito, o próprio Betim também, que está para virar SAF. O Guarani aqui, né? A gente espera Mas que olha essa só, SAF também mas dê posto, certo. já que estamos aqui, então, falando aqui disso, a Federação Mineira de Futebol, ela tem seus prós e contras, mas uma coisa que, assim, eu gosto sempre de falar e de dar exemplos práticos. Campeonato Mineiro de 2015. Eu sou torcedor do Rio Branco. O time que eu mais odeio é a Caldense. A Caldense seria campeã mineira de 2015 se ela não fosse roubada dentro e fora de campo pela arbitragem e pela federação. Note bem. 2015, qual que era o contexto do futebol mineiro dessa época? Cruzeiro campeão do Brasileirão 2013 e o Galo da Libertadores 2013. Cruzeiro campeão brasileiro 2014, Atlético campeão da Copa do Brasil de 2014. O futebol mineiro estava no seu auge, bombando. Os dois clubes grandes e vem um do interior para ser campeão. Isso não é para ser uma coisa vergonhosa, é para ser uma coisa a ser celebrada. Isso seria positivo. Aí a gente já começou com muitas polêmicas, porque a Caldense queria fazer valer o seu mando de campo. Ela fez uma campanha melhor, ela se classificou à frente do Atlético Mineiro e queria fazer o jogo da volta no seu próprio estádio. O Ronaldão. A federação, tá, porque tinha uma regrinha assinada, não sei onde, que o estádio tinha que ter capacidade de não sei lá quantos. Mas 10 mil. Tá, mas se fosse um outro time, se fosse um da capital, será que ia ter esse mesmo rigor para isso aí tudo? O Léo Silva, que era um grande zagueiro naquela época, estava suspenso, o Atlético Mineiro conseguiu um efeito suspensivo para ele ali e dentro de campo com um gol roubado, era do jogo impedido. Ele faz o gol. Então, isso é uma coisa que... Como que você acha que isso impacta para um investidor de um clube interiorano? Que quer montar um time e ser campeão. O cara já puxa o freio de mão nisso, Luizinho. O cara pensa assim, pô, Agora, vou gastar um tempo. E olha só pra você ver, nesse mesmo ano, São Paulo teve um time interiorano campeão. Ajuda aí, quem foi? Treinado pelo Doriva. Ô, meu Deus do céu, quem foi campeão? Ituano. Ituano, que foi? Acho que foi. eu lembro que o Doriva tinha sido campeão E mesmo. depois, em 2000... Não, campeão contra o Santos. E aí, no ano de 2016, o Audax chega à final pelo Fernando Diniz, na época, Vampeta, presidente era do próprio clube. Então, em São Paulo, esses clubes eles são incentivados a ir. Então, assim, quando a gente quer pegar exemplos bons, é bom a gente pegar em tudo, né? Dentro e Você fora de tocou campo num também. assunto aí muito interessante da Caldense. Agora imagina nós, 2005 Libertadores. Que nos já tira- foram roubados no Que mando de nos campo. tiraram. E tanto que eu achei muito bem feito na Sul-Americana 2013, quando o São Paulo, mais uma vez, tentou fazer a mesma coisa contra a Ponte Preta. Acho que não sei se foi na quarta de final, se foi na semi, acho que foi na semifinal. Não, porque tem que ter o mínimo aqui de público. Tiraram da Ponte Preta o direito de fazer o seu mando de campo no Moisés Lucarelli. Mandaram o jogo para não sei onde. Não existe. Mas o São Paulo tomou uma bonita e a Ponte Preta, infelizmente, não foi campeã, né? A Ponte Preta faz aquela final contra o Lanús, que nunca tinha também vencido um título internacional, e vence. Aliás, eu fico pensando só uma coisa aqui, Rafael. Se o Lanús tivesse ganhado aquela Sul-Americana 2013, a final da Recopa fosse Lanús e Atlético Mineiro,
a Conmebol ia ter que suspender Recopa. Né? Falar, não, vocês estão orcutizando esse negócio aqui, virou sacanagem. A FIFA iria desfiliar a Conmebol, mas foi por isso aqui, viu? Mas legal, Hugo. E a sua infância lá, você chegou a jogar futebol? Ou Rapaz, eu jogo bola até hoje, eu gosto muito. Eu nunca perdi uma dividida na minha vida. Nunca perdi. Eu não quebro, não. Mas eu vou firme, eu vou com raça. Aceito cair em time ruim. Não tem agora em time preguiçoso, que esse cara que não volta, que não marca naquela nhaca ali. Mas eu também só roubo a bola e toco ela ali pro lado, meu amigo. Porque daí pra frente o que vier é lucro. Uma coisa eu sei fazer, embaixadinha de cabeça. Eu não faço menos que 100. Mas isso é uma coisa que qualquer um aprende. É simplesmente treino, simplesmente técnica, né? Agora, o futebol ele é muito bom, cara. Eu voltei pro futebol há cerca de 3 anos e foi a melhor terapia que eu fiz. Eu gosto principalmente de jogar descalço. Lá na Mega Arena Lira, se você passar lá no domingo cedo e ver um maluco descalço correndo lá, você pode parar lá, que certamente sou eu. Descalço. Descalço que é bom. Lembrou nossa época de infância. Aí é nossa Hoje época não de mais infância. não, hoje dá bolha. Pois Campinho né, de cara? terra. Que terra nada, era no próprio asfalto mesmo. Era no asfalto. Paracatu era muito isso, os 2 chinelos ali na rua ali. Isso. E a bola comendo. Eu vi o Rica Perrone, que não é nenhum especialista técnico, né, mas ele realmente mencionando sobre isso, né, que uma das diferenças nossas também ela vinha isso na nossa formação. Que era aquele menino, especialmente lá do Rio de Janeiro, jogava bola na praia, aquela bola chegava quicando para ele, ruim, e ele tinha que parar e dominar ela de tudo quanto é jeito. Então, quando você pegava esse mesmo jovem, dava para ele um campo bom, chuteira, aí ele destrinchava, voava. Eu não gosto muito, Luizinho, de quem tem uma fórmula muito simples para tudo. Né? Sim. Então, tanto que eu nunca ouço. Gente que chega e fala assim, não, mas é só deixar fazer isso, aquilo, outro. Mas essa reflexão dele, particularmente, ela me fez pensar. Ela falou assim, caramba, isso faz sentido mesmo. Assim, Total. Né? O Fabrício sempre fala isso. A gente sempre conversa, o Fabrício fala, pô, a gente fazia tabela com o meio-fio. Improvisando e mesmo, o tempo né? inteiro, ué. Improvisando. Você jogava no morro, aí você tinha que ficar pisando na bola o tempo inteiro para não descer. Enfim, várias dificuldades. Ali o jogador ia se desenvolvendo, e sabe tecnicamente. E mais uma coisa que a gente fazia, por exemplo, na sua infância, você só jogava bola? Não. A gente praticava pique-pega. A gente praticava era pula corda. Inventividade você tinha que realmente exercer, né? Você era uma até as 2 da tarde vôlei, das 3 às 4 outro esporte, pique-pega, o que for. Depois no finalzinho da tarde era o futebol. Pombal na sua época, então, estourava ele tudo ali, bombava. Bombando. Eram outros mundos e tem que ser outros mundos. Eu, pra você ter ideia, Luizinho, lá em Patos de Minas, saía ali pra rua. A minha mãe não sabia onde eu tava e nem me perguntava. Ele tá na rua brincando, deixa ele ir. A minha irmã também. Eu tenho uma filha de 6 anos. Mas ela vai ser uma menininha Nutella. Possivelmente vai. Porque que dia que eu vou deixar a minha filha ir na rua sem eu saber, sem a minha supervisão presente ali do lado. No mundo de hoje é absolutamente impossível. No Pombal tinha um pedacinho lá, onde a gente jogava, na terra, lá no campão. Atrás dele tinha uma grota. A água brotava lá, era uma coisa mais linda do mundo. E aí, aquela região toda ali, ela tem muita mina d'água. Mina d'água. Então, e ali atrás do campo tinha uma mina, realmente, ela parecia uma... E aí ela tinha parecia uma bacia mesmo, assim, cara, de pedra. E o bairro sempre faltava água. Não chegava água no bairro, era um desespero. Rapaz, a gente acabava de jogar bola e ia tomar banho na mina. Legal. Cara. Atrás do campo era uma fazendinha, de aquele pomar bonito. Rapaz, mas não acabava com o pomar do rapaz lá. O que tinha era fruta da época. Mas laranja, mas quando você era menino... Goiaba. Mas não tinha pra onde correr. Não tinha ali fazenda ali naquela época, né? Porque é o seguinte, você é de 82, você me disse. O bairro Danilo Paz ele é fundado em 1981. Né, que é quando aqueles conjuntos habitacionais eles são feitos. Aquela ponte ela é do ano de 1992. Então era uma área geograficamente longe já, realmente isolada. Não tinha nada. Então eu vivia ali, era pé no chão, descalço. Eu vou chutar um trem. Vocês possivelmente tinham uma rivalidade com o Vila Romana para trás ali, como é que era? Não lembro. Divinópolis era muito fechado em guetos nessa época. Então, assim, como os bairros eles eram mais fechados,
E isso aí vai até os anos 90. Talvez o Fabrício tenha aqui vivido um pouco disso. O que eles chamam de a turma da zona, que eram as guerras ali gigantes. Lá no seu bairro. Isso que eu iria falar agora. Rebeldes, o bicho pegava. Mas você tinha facão do Pombal, porque do Pombal era a turma do Litrão. Turma do Litrão. Ó, você tinha a turma do Litrão, turma do Facão, Rebeldes. Porto Velho era a cabeça dinossauro. E a mais temida, claro, era a turma da zona. Mas isso tem uma explicação geográfica, que é essa questão. Era difícil você ir de um bairro para outro. A gente tinha menos pontes, você não tinha táxi, você não tinha Uber, as pessoas tinham menos carro, era mais caro comprar, você não tinha moto nessa época. Então, você tinha o seu gueto. Dentro do seu gueto, você se fechava. Se um cara fosse namorar uma outra menina do outro bairro, coitado dele. Quem que é esse cara para vir aqui pegar aqui as nossas... Tinha que ir de Trubel. Tinha que ir de Trubel, só que... Só que aí dentro disso, cara, também entra exatamente o futebol. Quando a gente se fecha assim, em guetos, em clãs, em grupos, a gente cria a nossa identidade. E a identidade, muitas vezes, é o nosso clube de futebol. Porque se você fosse pensar do ponto de vista racional, os dois times que são da mesma cidade, eles teriam de ser próximos irmãos. Pô, cara, você foi lá e venceu ontem. Pô, cara, tamo aí torcendo aí pra você e tal. Mas no nosso instinto basal de ser humano, tribal, bárbaro, é uma disputa por território. Então, esse outro cara aqui, vizinho meu, não pode ter dois aqui. Tem que ser eu ou tem que ser ele. Em outros tempos, a gente levava isso para guerras, para mortes. Hoje a gente tenta civilizadamente transpor isso para um outro tipo ali de guerra, né? E isso se torna um componente cultural nosso, né? E como você falou lá no início, você é torcedor do Rio Branco, né? E do Palestra Itália. Diz que é um pouquinho só, mas eu não tô acreditando muito nisso, não. Eu tenho tão leve simpatia. Eu tava seguindo o Instagram aqui, eu tô vendo ali esse Rapaz, Instagram aí, eu acho... Até que você não vai ver tanta coisa, não. Mas no meu Facebook é onde o bicho pega mesmo. Mas olha só, Instagram meu, eu uso ele mais para realmente trabalho meu, que é o quê? Contar os fatos policiais. Eu tenho um quadro chamado Mandando Bala. Mandando Bala hoje, felizmente, que ele está em 21 rádios em cada cidade aqui no Centro-Oeste Mineiro. Que legal. Eu tô na Se a sua rádio não toca Mandando Bala, automaticamente a sua rádio é ruim. Se a sua rádio toca Mandando Bala, automaticamente é a melhor da cidade. Não é uma opinião, é a constatação de um fato. Mas o Mandando Bala, então, ali eu conto o fato policial de uma forma um pouco mais irreverente quando a situação permite isso. Claro, lá é o seguinte, Luizinho, os bandidos são presos, eu falo assim, eles receberam as pulseiras de prata e passearam no Uber do contribuinte. Já estão descansando na pensão dos inocentes. Mas, assim, a gente conta isso de uma forma um pouco mais irreverente, claro, quando a situação deixa. Mas o futebol deixa isso mais para o próprio ou para o Facebook ou para a rua mesmo. Mas eu vou te ser bem sincero, Fabrício, eu escalo qualquer cruzeiro de qualquer ano para você. De 65 para frente, que é quando Mineirão é feito, construído, eu escalo qualquer cruzeiro de qualquer ano. E alguns Américas também, né? Encontrei você ali na semana passada tomando café foi assim que... e pude escalar para você aquele lendário América campeão mineiro de 2001. Exatamente. Né? Nós voltamos um pouquinho mais. Vamos lá, então. Já que você falou do Cruzeiro, e que foi campeão das Suminas em cima de quem? Cara, eu tenho uma outra pergunta. Vamos lá. Já que você falou sobre isso, eu tenho uma pergunta sobre geografia para você, Luizinho. Quem é o maior time do sul do Brasil? Eu respondo para você. O maior time do sul do Brasil é o Cruzeiro, bicampeão da Suminas. E pode entrar o América Mineiro também. Então, a geografia que se dane. Grêmio, Internacional, Atlético Paranaense, Curitiba, Cruzeiro e América são os times que mandam no Sul. Porque são os únicos times que foram campeões da Copa Sul Minas. Eu acho que a professora de geografia que criou esse torneio estava muito louca, né? Porque entre o Sul e Minas já tem o estado de São Paulo inteiro. Mas era um torneio legal pra caramba. Era legal. Para quem não Tinha viu São essa Paulo época também, aqui, só né? para relembrar, só para contextualizar, era um torneio jogado no primeiro semestre. Então você tinha 4 estados: Minas, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Cada estado tinha 4 representantes, que eram os que tinham performado melhor nos seus campeonatos estaduais anteriores. Então, era geograficamente legal demais, cara. Muito bacana. E coincidiu daquele América Mineiro, lendário. Fabrício, ele se lembra bem ali disso, né? Tava com o Álvaro voando, o Zé Afonso estava em ótima fase. Não sei se o Denis Zagueiro estava nesse elenco. Tava já, né? Milagres estava em ótima fase. Evanilson, ele já não estava não, porque ele já tinha sido vendido já no primeiro semestre do ano anterior, vai pro Cruzeiro depois, Era né? o Estevão.
já era Estevão ali. Eu não sei se o Tércio estava nesse elenco já também, viu? Não, o Tércio não estava, não. Tércio O Tércio não. ele é mais anterior. Isso. Tércio, abraço para ele lá em Coromandel. Abraço aí, Coromandel. Tércio. Grande zóio. E falando sobre isso ainda, ainda tem uma rivalidade, né? Peraí. Só um outro nome desse América 2000 que jogou muita bola. O Luiz Carlos Prieto, o vulgo Pintado. Pintado. Que o Pintado deu de final de carreira dele. Coincidentemente, o Palhinha e ele, né? Os dois com passagens pelo Isso. São Paulo, né? E o Pintado, cara, o Pintado batendo pênalti e rasgando aquela Tá louco. camisa brabo, xinga, cara. O que eu volante aprendi pra com mim é esses isso, caras cara. aí foi Esses brincadeira. caras, tecnicamente, era absurdo, né? Absurdo. Tecnicamente, esses caras eram... Palhinha foi um dos melhores que eu já joguei na minha vida. Cara, o que eu aprendi com Palhinha ele... com a bola era brincadeira, né, Fábio? Eu tive o privilégio de jogar com Marco Antônio Boiadeiro, subindo profissional e é Palhinha. verdade, o Boiadeiro joga naquela final do Campeonato Mineiro 99. Tive esse privilégio. Ele vai ver. O Marco Antônio Boiadeiro, então, portanto, ele tem passagem pelos 3 clubes em Minas Gerais, né? Porque ele tem uma passagem ali pelo Atlético Mineiro antes, né? Pelo Cruzeiro ele tem uma excelente passagem. Na Supercopa 92. Ele faz aquele gol de fora da área na vitória contra o Racing por 4-0 de perna esquerda, cara. Ele chuta do meio de campo e faz um golaço. E nós temos 2 representantes aqui, né? De quem? Lá de Patos de Minas. É. O Mamoré chegou a disputar São Minas e o RT chegou a disputar? O RT não, porque não estava naquela época boa. Tinha eu sempre falo, o futebol ele é cíclico, ele é fase. Quando eu via futebol em Patos, Luizinho, eu tinha 9 anos. E o Mamoré, naquela época, ele fez uma parceria, não tinha bem esse nome. Mas pegou muitos atletas com o Cruzeiro. Eu lembro. Entre eles 2. Eu O lembro. zagueiro João Carlos. Zagueiraço, lembro disso aí. que chegou até a seleção brasileira. O Cruzeiro vende para o Corinthians depois, né? E o atacante da Silva. E o que o da Silva jogava ali de bola E foi teve uma mais. coisa grande. Donizete Amorim. O Donizete Amorim, cara, que também jogou Se eu pelo não me Atlético engano, Paranaense. O né? Maguinho. Tinha um Maguinho, como que chamava? Não lembro. Donizete Amorim tinha mais um outro meia também que jogava muito. O Donizete Amorim eu tenho só uma mágoazinha dele, só. O 6-1 não aconteceu em 1999 por conta dele. O Cruzeiro estava vencendo um clássico que foi espetacular, venceu por 5-1. O Valdo faz um gol ali de falta. O Galo na época tinha um goleiro chamado Emerson. Ele era da seleção ali de base, mas ele não deu tanta sorte. Lembro dele. E o jogo estava em 5-1, o Cruzeiro vencendo ali, e o Donizete Amorim recebe uma bola na cara do gol, rapaz. Era fazer pro gol. Ele não era bem ali a dele, né? A dele era um pouquinho ali para trás, né? Ele quase faz esse Mas gol, tinha né? uma qualidade. Muito. Pois muita qualidade. Olha, eu acho que todo mundo que vem da base tem que ser sempre... Você tem que ter um olhar um pouco mais diferente mesmo para ele. Isso. Por quê? Eu sempre vejo listas, o pior Cruzeiro de todos os tempos, o pior Galo de todos os tempos. Aí os caras vão lá e põem na lista e esculacha. Um cara que é da base ali, que às vezes ele tá ganhando um salário que é 15 vezes menor do que uma outra grife, que ninguém pode falar mal. Olha, pro cara. Então eu nunca critico e muito menos acho que eu nunca vaiei ninguém em campo. Mas eu não vaiaria nem na pior fase um cara que fosse da base. Tem que ser diferente. E quando o cara da base ele performa, ele tem que ser muito mais valorizado ainda. Quem dera se todos pensassem igual a você. Exatamente. Cara, mas eu sempre pensei... E assim, o time de futebol, e foi como você disse, são fases. Então, assim, com todo respeito, o Atlético de 2005, 2006, muita gente criticava, até critica até hoje, os jogadores que passaram por naquele momento ali. O zagueiro que saiu de lá a preço de banana, você lembra? Mas assim, Castan. Jogador muito ruim, jogador... Mas, poxa, o time não tinha condições de contratar. Os jogadores que ali estavam eram melhor do que os jogadores que estavam na Série B em algum outro lugar. Se eles foram para lá, porque eles fizeram merecer, eles fizeram por merecer em algum clube. Uma coisa que eu sempre falo, já até comentei com o Fabrício, ninguém joga em time grande sem ter feito um campeonato ou por mérito dele. Isso. Não tem como, não tem. Ó, eu sempre bato na tecla, você é um cara, né, que com uma memória aí brilhante. Eu até esses tempos, eu sempre falo com o Fabrício e comento com outras pessoas. Hoje, na nossa região centro-oeste, quantos milhões de habitantes nós temos? Pelo menos uns 800 mil, calculo eu. Vamos pôr aí 1 milhão de habitantes. Dessa região nossa centro-oeste, 1 milhão de habitantes. Quantos jogadores você acha que jogou no nível de Série A de brasileiro? Historicamente? Você está não, falando tô hoje? falando de 2000 para cá. 2000 para cá?
de nível seleção? Não, na seleção nascidos não. aqui? Só Série A. Só Profissionalmente? Série A. É, Eu jogou Série A de chutaria, brasileiro. eu posso aqui dar um chute de 20. Nascidos. Eu não tô falando que eles fizeram base aqui. Não. Às vezes nasceu aqui, fez uma Isso. base lá em Santa Catarina, mas eu iria Isso, chutar mas que 20, jogou 30. na série... Ou não? Cara, eu não não sei. dá 20. Eu tô aqui chutando. Não, mas a gente fez a gente também, né? Pode esquecer um ou outro ali. Isso. Mas nós, contando de 2000 para cá, 20. Nós estamos falando aí de 1 milhão de habitantes, 20 jogadores jogou no nível de Série A de brasileiro. Então, assim, jogou no nível de Série A, ele não é qualquer um, cara, que chega. Ele fez por merecer para estar ali. Aí, às vezes, ele não encaixou ou não foi tão bem. Beleza, faz parte, não foi bem, não jogou tão bem, às vezes, num time de Série A. Mas, pô, velho, ele chegou lá, ele fez por merecer. Ele não chegou lá porque alguém colocou, não. Ele fez por merecer a escadinha e jogou o nível de Série A, cara. É o vestibular mais concorrido ali do mundo. Mas já que você está falando sobre isso, olha só. Eu era muito resistente a essa ideia também, de você, tem que pôr a base. Hoje eu já começo a pensar um pouco mais diferente. Eu acho que aqui a gente está tendo, Christian, apenas ideias. A gente está aqui falando coisas realmente aleatórias. Se eu tiver muito errado, eu vou ser corrigido e estou aqui para isso mesmo. Mas eu era muito resistente, tem que pôr a base por ser a base. Hoje eu entendo que a gente pôr gente da base, da cidade, é reforçar o componente de identidade que a gente tem com aquele clube. Exemplo prático. Se eu soubesse que Divinópolis, e veja bem, não estou fazendo nenhuma crítica sobre como é feito hoje o modelo, mas se eu soubesse que o meu vizinho, que o filho de uma vizinha minha está jogando ali dentro ali do próprio clube hoje, isso certamente me motivaria mais a ir a campo, a levar minha filha junto comigo, a levar a esposa minha junto comigo. Falo isso por quê? A gente está aqui falando que no Centro-Oeste, Luizinho, a gente tem 1 milhão, certo? Certo. Beleza. Vou te fazer uma outra pergunta, então. Isso pode ir para, não só para o Centro-Oeste, mas para a Zona da Mata, Triângulo Mineiro, Alto do Paranaíba, onde for. Desses 1 milhão, quantos estão no Guarani profissionalmente nos últimos 10 anos? A gente teve quantos? Eu não sei, mas poucos. E ponho isso por quê? E eu sei, tem que pôr o cara só porque ele é daqui? Não, a gente tem que trazer de todos os cantos, porque quando um cara sai daqui e vai para um outro canto, a gente não fica feliz? Sim. Mas o que eu me pergunto hoje eu comecei a repensar isso, Fabrício, na Copa do Mundo de 2018. A Islândia chegou para uma Copa do Mundo. Para uma Copa do Mundo. Uma Copa que a Suécia não foi, que Portugal não foi. A Islândia, um país de 200 mil pessoas. Caramba. 200 mil pessoas. O padeiro ia. O oculista ia. Os caras performaram, os caras foram para uma Copa do Mundo. Aquilo me deu um estalo. Pensei, caramba, eu não estou falando que na nossa cidade aqui hoje, Cristian, a gente tem que ter um time para ir para uma Copa. Mas eu acho que um time para pelo menos jogar o campeonato estadual, sobretudo em módulos. Eu não acho que isso também seja hoje, Fabrício, uma coisa que a gente planeja hoje, amanhã a gente pode, mas a gente pode, por que não cogitar? Eu não estou falando para a gente fazer, mas para a gente cogitar a possibilidade, quem sabe, Luizinho, daqui a 10 anos, 8 anos, 5 anos, a gente ter um time profissional, que seja 50%, 40%, por que não mais até 60% dele composto por gente daqui. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser realmente pensada, cogitada a possibilidade. Na nossa época, né, o Christian, eu peguei o Christian um pouquinho lá ainda no ano de 2000 que você saiu, né, Christian? 2001. 2001. Nesse ano, o Guarani estava fazendo, né, vou dar um exemplo do Guarani, o Guarani vinha fazendo um trabalho de base de 2, 3 anos antes, que tinha muitos jogadores da cidade, alojava alguns outros jogadores na época, que era até debaixo da arquibancada. E épocas mais difíceis. Muito mais difíceis. Eu lembro como se fosse hoje minha mãe fazendo... A gente fazendo junta lá na rua, minha mãe fazendo pão de queijo, pão pra gente levar para os meninos tomar café, porque às vezes não tinha, realmente não tinha. Só que estava todo mundo ali, um ajudando o outro, batalhando para poder jogar. E eu lembro que quando eu subi para o profissional, subiu eu, o Piaba, o Pablo, que era aqui da cidade, e já tinha, que era da cidade, o Christian, o Irã, o Fábio. Isso. Tinha muitos jogadores. Tinha o quê? O Elcinho, que era da cidade. Então, assim, eu acredito que uns 8 a 10 jogadores que eram da cidade. Isso. E assim... Que ano? De 98 a 2001. Entendi. E aí, dessa época para lá, depois
alguns pararam, não quis continuar. De 2001 até 2003, quando eu fiquei, ainda estava eu, Pablo e o Piaba. Que legal. O Denis também chegou a subir também na época. Ficou os 4. O Piaba eu acho que também faltaram chance para ele depois. Mas aí em outros anos, eu acho que tinha que ter dado mais chance para ele. Assim, eu falo com ele, né? Tem total liberdade e vou te falar, a oportunidade para ele sempre foi dada. Ele é que realmente não... A gente fala não rompeu, né? Isso. Ele não... Na hora que era para ele romper, ele não aguentou e realmente não foi. Mas nessa época... Eu acompanhei o Guarani antes, porque eu era torcedor e ia assistir antes, com meus 12, 13 anos, porque eu comecei a jogar lá com 10. Então, na época com o Zé Maria Assunção. Atacante na época você, né? Então, eu acompanhei essa época. A época que mais teve jogadores da cidade que tinha essa condição que você está falando aí, que era uma época para performar e fazer isso, com certeza foi aquela época. Mas olha só, o tanto que isso marca. A gente está falando disso aqui, bicho, até hoje. Então, mas aí, depois dessa época, o Guarani praticamente não fez mais base. Sim. Parou. Então, assim, é o que você falou, não é do dia para a noite. Mas, se continuar fazendo a base, independente de como que seja, porque mesmo... mas fazendo a base aqui, você com certeza vai performar jogadores que uma hora ele vai estar lá. Porque, note bem, Luizinho, mesmo que você não ganhe o título, cara. Sim. Você criou aquele componente que é o mais importante, que é a conexão com o torcedor, que é o que vai salvar o clube. O seu clube vai ficar vivo, você vai ter renda, você vai ter coisa, você vai ter patrocinador se tiver gente lá. Agora, sei que é muito fácil a gente também sentado aqui numa mesa, especialmente eu que sou mais leigo, é só fazer isso. Enfim, envolve muitas volto coisas. a falar. É só um papo. Não, mas tô só pondo isso aqui para poder falar sobre uma outra ideia que eu achei sensacional. Essa não é minha, é do Maurício Catuspera. Ele já veio aqui alguma vez com vocês aqui? Ainda não, mas é um com cara certeza assim, espetacular também. Vai vir. Guarani de Divinópolis entende muito e de futebol de uma forma geral também. Isso. Ele falou assim, Hugo, lembra quando a gente era pequeno fazia aquela visita na fábrica lá da Coca-Cola? Eu morava em Patos de Minas, na minha época tinha. Aqui também teve. Aqui também. A fábrica aqui na cidade ela perdurou até 1996. Então quando eu venho para cá em 98 ela já não estava. Mas para quem viveu essa época aqui, Rafael, você lembra dessa? Você ia lá para a fábrica, a empresa ia na escola, pegava você conhecia a fábrica, aí te dava um lápis, borracha, papel. Aquele pão com mortadela, uma refeição saborosa com a própria Coca-Cola, aquilo carimbava você. É verdade. Quantos consumidores a Coca-Cola ela não criou pro resto da vida? Porque carimbou na memória afetiva de uma criança. Ele falou, isso é verdade. O Guarani tinha que fazer isso. O Guarani tinha que pegar uma escola municipal e ir lá com um ônibus, pegar as crianças e dar para eles um dia maravilhoso. Maravilhoso para uma criança, a coisa mais simples é deixar correr no campo, é dar um pão para ele, é dar um pão chique para ele, mas para você carimbar na memória afetiva dele que a cidade ela tem um time. Para ele crescer tendo mais carinho e tendo um outro olhar para isso. Eu volto a falar, Fabrício, aqui no podcast falar é muito fácil, executar isso é muito difícil, mas a gente tem de criar coisas pro Guarani estar constantemente no nosso imaginário coletivo. Teve um clube aqui na nossa época que fazia isso, né? Que é o clube do Recreativo. Que era País. Lá para comer tomar um leitinho, um pãozinho. Era. E criou uma memória, é isso aí. Legal. Você falando, me fez eu lembrar, né, que era a Pains, né, a antiga Pains, a Gerdau hoje, né, a Gerdau. Legal. E nós íamos lá para tomar aquele pacotinho de leite carinho. Isso mesmo. Pequenininho. E o pão com mortadela, o pão com salsicha. Pô, que legal, cara. Isso aí marcou. Entendi. E assim, o carinho no saco marcou ele ali bastante, torcedor, né? Não fui eu falei, não, foi ele. Lá ele eterno. Mas é uma situação que dos jogadores. Porque eu sempre escutei isso também aqui, né, na cidade. Por que o Guarani não faz os jogadores que são da cidade? Por que não coloca? Não dá oportunidade? Aí realmente entra a questão da capacidade. Às vezes é porque não tem mesmo, né? Mas, por exemplo, na minha época, o único assim que... não é que... eles não se dedicavam realmente... não colocava isso como um foco total de... vou jogar. Por exemplo, na minha época tinha jogadores mais talentosos, mas... Os caras não estavam nem aí. Ia lá, o time da minha cidade, os caras não vão deixar jogar, vão pôr só os jogadores que vêm de fora. E isso não existe. Eu te falo porque eu vivi isso.
Então, assim, eu joguei porque eu treinava mais, eu corria mais, eu fazia mais, então eu tive minha oportunidade. Quando eu entrei, eu não saí mais. Ah, tem sacanagem disso, daquilo. Isso é em qualquer emprego, qualquer lugar que você for. Mas se você se dedicar, treinar e fazer, foi o que eu fiz. Eu falei, cara, é meu prato de comida, eu não tem pra onde eu correr. A única coisa que eu sei fazer é jogar bola. Então eu treinava mais, parte física, isso, aquilo, eu fazia sempre mais. Fazia mesmo, porque eu queria. Eu falava, pô, eu vou ser melhor amanhã do que eu fui hoje. Rapaz, eu não... E aí a maioria não ficava nem aí. Mas eu tinha a oportunidade de ter, nesse ano, sem exagero, era para ter uns 4, 5 jogadores da cidade jogando aquele campeonato. Eu acho que isso também, Luizinho, tem que ser uma formação que a gente leva para a vida. O futebol é isso. Exatamente. Aquilo que você vai treinando, eu sou gago. Eu aprendi a conversar. O seu cunhado Matheus pergunta para ele como que era falar comigo. Gago, ainda sou e serei para sempre. Gagueira, Fabrício, é uma doença neurológica, hereditária e que não tem cura. Mas ela tem tratamento. E eu, no ano de 2018, com o Garcia Júnior e o teatro, para mim também foi muito importante nisso, eu aprendi a realmente falar melhor. E eu já era repórter nessa época. Eu, na realidade, eu vim da química, né? Eu fiz técnico químico porque eu era muito gago e eu não sabia falar. Então, eu decidi ter uma profissão que eu não precisasse conversar com outras pessoas. Fiz um concurso da Copasa, passei e fiquei durante 5 anos com o tratamento da água. Que é uma coisa muito simples, Fabrício. Qualquer chimpanzé faz. Eu ficava numa sala só fazendo os cálculos ali, Christian. E era o dia inteiro. E eu, como eu te disse, Luizinho, escrevia para alguns blogs do Cruzeiro nessa época. E uma pessoa de lá leu alguns artigos meus. O meu foco sempre foram os anos 60 e 70. E eu fui convidado para poder escrever para a ESPN Brasil. E ali foi, de fato, um grande salto. Aí eu fiquei durante 5 anos escrevendo para o blog do Cruzeiro dentro da ESPN Bacana Brasil. Demais. Mas aí um jornal daqui, de Divinópolis, um dia leu coluna minha, soube que eu era daqui e falou assim, Hugo, você não quer escrever para mim, não? Esporte? Eu falei, o que é? Falou, Cruzeiro Atlético Guarani, só isso. Eu vou te pagar X, você faz os textos para mim. Era uma merrequinha, mas somando uma merrequinha que a ESPN Brasil dava o mesmo salário que o meu emprego público dava. Larguei emprego público e fiquei em casa. Pô, é de home office. E falar sobre futebol, aí eu fiquei... Você sempre gostou? Pois é, aí isso aqui eu gago. Então, por isso que eu ler muito, aí entra a parte do que você treina. Se eu não sei fazer gol, ou se eu sei marcar bem, eu vou me especializar nisso. Então, eu sempre pensei que falando eu nunca seria bom. Então, sempre fui de ler. Em 2003, estudava no Cefet, eu cheguei a ler 51 livros em um ano. Mas também não trabalhava, não fazia nada. Aí era fácil também, né? Você não tinha amigo? Menina, então, eu não via nenhuma nessa época, porque era gago, pobre e feio. O negócio era só ler, meu amigo. Você tem que usar as armas ali que você tem. E aí, anos depois, isso começou a ser bom pra mim. Falei, pô, beleza. Só que aí eu não dei muita sequência nisso, porque o que eu mais queria ser ainda era repórter esportivo. É uma coisa que eu gosto, é muito mais interessante. Eu fui repórter esportivo anos depois na Rádio Sucesso. Mas o que aconteceu? Aí eu fui pro dono desse site um dia para ver os números meus. Quem que estava lendo? Ele falou, não, Hugo, ninguém lê matéria sua, não. Eu só te pago para poder falar que tem também esporte aqui no site. Os caras gostam disso. Ele mostrou ali na tela para mim. Mais de 90% dos acessos do site eram de notícias policiais. Caramba. Aí eu falei, então eu vou me especializar nisso. Aí já entra isso que você está falando. As armas. O que é mais útil? Eu vou te falar uma outra coisa louca. Quantos laterais esquerdos destros a gente tem hoje? A gente já teve, historicamente, vários. A gente teve o Júnior, a gente tem o Felipe Lan, a gente tem Nonato, maior deles, né? Eu acho que o Júnior e ele, né? Historicamente, no futebol, até hoje, eu só vi um lateral direito canhoto, que foi um que jogou na Roma com o Falcão nos anos 80. Nem o nome dele eu não sei. É o único que eu já encontrei. Se eu fosse começar a carreira hoje, se eu fosse canhoto, eu seria um lateral direito, claro. Porque é a posição mais carente nossa hoje. Paulo Os César canhotos, eles são mais Paulo técnicos. César, jogou no Fluminense. Paulo César qual? Sei. Ele era destro Sei, também, ele era destro, exatamente. Fazia gols, era de jogava falta, no na época, Santos, jogou no Santos e no próprio Fluminense. Paris Jorginho Paulista era também. Mas por que ninguém fez esse oposto ainda? Canhoto E não se tem um condições. canhoto hoje em dia Não fizer... joga, não. Será que... Oi? Joga não. Por que não? Joga não. Não, deixa aí. Isso é uma ué. coisa que Nem só nem a site. física explica. Nem só site. Coloca um canhoto no seu site joga. ali pra você ver. E Não é vai morar, não. engraçado. Exato. E agora, mas isso que eu ia falar agora. É engraçado que o canhoto joga de extremo.
Direito. Mas de lateral. Mas de lateral ele não consegue. Vamos sei. Tenta aí, vocês que estão aí nas bases consegue. hoje aí, Fabrício, vamos pôr os canhotos aí de camisa 2 que vai dar certo, hein? Depois Dá lá, você certo, me dá aqui não, os... tá. Você Dá volta não. aqui, volta nesse vídeo pra você me dar aqui os Vai créditos. entregar um gol atrás do Eu outro. vou te falar outra coisa que ainda é menos drástica que você falou. Dificilmente você vê um zagueiro canhoto jogando do lado direito. Mas aí eu volto... Ainda tem. Tem, mas são Tem poucos. um outro eu não que joga. lembro. Por exemplo, não lembro. Vai jogar de o do titular. Atlético não tem, jogou não. agora. Mas entra no jogo. O Júnior Alonso só. jogou. Ele jogou de lado de zagueiro pelo lado direito. Ricardo Mas Gomes. tem muita dificuldade. Contra o Grêmio entrou o Wagner Leonardo lá no último jogo, mas eles entram, mas... Esse aí contra o Cruzeiro, pra substituir. o Júnior Alonso jogou. Foi contra O Cruzeiro, Ricardo foi contra Gomes, na Copa de 90, ele chega antes a também fazer ele mesmo, canhoto, jogando ali pelo lado destro. Ele na França fazia isso, mas eram poucos jogos, nunca foi a regra disso aí mesmo. Tal qual também é muito difícil para um back marcar um centroavante canhoto. A gente tem poucos centroavantes canhotos, mas a gente lembra-se bastante deles, né? Que foi Adriano, Imperador, Vieri, Serginho Chulapa, o Jô, que para mim é muito superestimado, porque eu acho que o Jô, quando a gente muito precisou dele, especialmente na seleção brasileira, foi muito abaixo. Mas você nota como que são poucos? Muito poucos. Aqui é poucos aqui. E é muito difícil ali pro back. E eu tô pondo isso tudo, Fabrício, porque eu acho que quando tá todo mundo fazendo a mesma coisa, alguém tem que tentar fazer uma coisa nova. Quando eu fui para essa parte policial, a primeira coisa que eu percebi ali, Luizinho, que me perdoe a classe, mas jornalista é a classe profissional mais preguiçosa que tem. Eu vi que os caras queriam aquela coisinha feita, mastigadinha. Eu pensei, caramba, se eu tiver Já o fato... quer a informação pronta, né? É, Já quer tudo pronto, porque só pra você falar. é como ela chega todos os dias cedo, para poder explicar para você de casa como a matéria policial ela é feita. Em resumo, todos os dias cedo, a Polícia Militar manda no telefone celular de toda a comunicação, de todos os jornalistas, um release com todas as prisões. Prendemos um cara por tráfico lá no Pombal ontem, o cara lá no Nossa Senhora das Graças roubou, eles vão e contam. Então todos os sites vão dar a mesma notícia ao mesmo tempo. Então, o meu site na época era muito pequenininho, Christian. Então a gente tinha que bolar uma coisa um pouco mais diferente. Eu fui para a linguagem. Por que uma pessoa ia ler no Cidade de Divinópolis, o nome era do nosso site na época, algo que o sistema MPA, que é o top 1, postou já. Então, a primeira reportagem minha foi de um cara que estava com armas e drogas no bairro Niterói. A polícia chegou, ele pegou as drogas, jogou no mato, a sacola. A arma ele não tinha onde pôr, ele pôs na parte de trás da cueca. Aí a polícia mandou aquele release chato pra caramba. O suposto autor foi preso com uma arma de fogo nas suas vestimentas íntimas. Todos os sites fizeram. Suspeito de tráfico é preso no bairro Niterói. Eu já pus assim, ó. Traficante é preso com arma na bunda. No subtítulo eu pus assim, ó. Se a arma disparasse acidentalmente, seria um tiro a queima-roupa ou um tiro a queima-rosca? Eu fui muito criticado, eu fui detonado. Mas caramba, o site fez assim, ó, mas o site bombou porque chamou atenção. Era uma coisa nova, Rafael. Ninguém tinha feito aquilo até então. O J. Batista fazia brilhantemente, né? Mas pro rádio, pro site foi uma coisa nova. O dono do site me ligou, você tá ficando doido, como é que você vai fazer isso? Bombou, pode continuar. Manda abraço. Então, eu tive ali uma inovação e eu acho que o futebol tem que ser isso sempre, cara. Tem que ser tá inventividade. Tá especialmente ali do meio pra frente. Você falando isso, eu vou te contar uma quase que eu saí. Quase que você... ia falar do Luizinho na página policial em 2021. Hein? Contra quem? Não. Você versus quem? Eu tava trabalhando em Araxá, fazendo a gestão do clube lá. Sei. E aí, nesse fim de semana, durante a semana eu fui de ônibus e tinha largado o carro com a minha esposa e ia voltar no fim de semana para pegar o carro. Acabou o jogo. Vim embora, peguei um ônibus, era 1h da manhã, mais ou menos. Era meia-noite e 45. Aí... Você me contou. Eu vim embora. Você me no contou. ônibus, última passagem. Meu última Deus. poltrona. E eu sentadinho lá atrás, dormindo. Que loucura. Vindo embora. Aí, eu dormi mesmo, realmente tava cansado. Do nada, só toca no meu ombro, assim. Que eu olhei, 2 policiais da Polícia Federal. Acorda. Aí eu, pois não, ele... Tá com alguma coisa aí? Eu falei, tô com a minha mochila aqui. Aí peguei a mochila. Tá aqui a mochila. Ele só pegou a mochila e me devolveu. Eu falei assim, ó, quiser abrir, pode ficar à vontade. Aí ele, não, tá leve, não precisa não. Eu falei, ó, tá bom. Ele, não, então me dá aí. Pegou, enfiou a mão dentro da mochila, olhou, beleza.
E tinha eu estava na última fileira, tinha mais uma ia na terceira fileira de trás para frente. Um cara com um chapelão de palha, sentado assim no canto. E os policiais andando lá dentro e tal. Dali a pouco, o policial enfiou a mão em cima assim, puxou. A mochila estava pesada, enfiou a mão. Mochila é sua? O cara só olhou. Ele. É do Luizinho. Aí o cara, mochila é sua? Aí o cara já... ele, você tá preso. Aí levantou o cara, algemou ele. Só que antes disso, ele tinha pegado a minha identidade e a identidade do cara que estava do lado. Aí ele pegou a nossa identidade, estava saindo. Aí eu fui, ô, seu policial, ele olhou para trás assim, minha identidade, ele, você pode vir. Eu falei, pronto. Testemunha? O que Não, que é? olha o susto, rapaz. Eu e o cara que estava lá descendo, chegamos, nós estávamos descendo do ônibus, o outro policial, o que vocês estão fazendo? Pode voltar. Eu falei assim, ué. Aí eu tava voltando, quando eu tava voltando, o outro policial, pode vir. É pra vir. Eu falei assim, vocês decidem, vai ou fica. Aí ele, não, pode vir. Aí entramos lá dentro. Aí o cara foi, abriu a mala, 3 tabletes de cocaína. Meu Deus. Pasta base. Eu falei, Sal do Maradona. 3 quilos. Aí e o cara sentado A do lado. maisena do Satanás. E na época, ele tava usando máscara ainda. Olha o que aconteceu. Eu de máscara, o cara do meu lado e o policial perguntando o cara. Você tava vindo de onde? Ele, de Ituiutaba. Porque o ônibus vinha de Ituiutaba e ia parar, vinha de Juiz de Fora. Tá vindo de onde? De Ituiutaba. Eu só aqui, né, escutando. Aí ele, você tava indo pra onde? Ele, pra Divinópolis. Pombal de Aí eu Divinópolis. já, puta merda. Você é de onde? Ele, de Divinópolis. Mas a droga ia ficar em Divinópolis? Ele, não, ia pra Formiga. A droga ia pra Formiga. E ele contando pro cara. Aí ele, aonde que você mora? Luizinho, identidade, Aonde Divinópolis. que você mora em Divinópolis? Aí ele, Nossa Senhora das Graças, irmão. Palácio Danilo Passo 1. Não, aí eu falei, e ele falando, rapaz. E eu falei, caraca, eu falei, não é possível. Mas olha... Aí o policial acabou de falar com ele, foi ver, né? Vocês vão ficar de testemunha e tal. Você é de onde? Eu falei, puta merda. Eu falei assim, agora, fala mentira, vou falar a verdade. Né? Pô, de Divinópolis, o policial já na hora. Da onde? Aí eu, Divinópolis, ele, da onde você tá vindo? Eu falei, tô vindo de Araxá. E ele, o que você tá fazendo? Eu trabalho lá, eu trabalho no clube e tal. E ele ficou me olhando assim, ele, tira a máscara. Na hora que eu tirei a máscara, ele, ué, você é o Luizinho? Uau, que legal! Pô, que legal! Me deu um alívio, cara. E lá, você é o Luizinho? Aí ele, por que você não tá trabalhando lá no Guarani? Eu falei assim, tive oportunidade ainda e tal. Aí ele mesmo falou comigo assim, você deu sorte, hein? Mas eu sempre falo, todo mundo corre o risco de um dia ser preso. Isso não é o fim do mundo também. Mas pode acontecer. No futebol são raros exemplos, né? Um dos exemplos mais famosos, já que você está falando sobre tráfico e de cocaína, especificamente foi do Fred Eusébio Rincon Valência. O Rincon foi condenado por tráfico internacional. Né? Isso foi em meados de 2012, eu acho, não foi? Foi condenado na Colômbia, foi. Ele foi na Colômbia. Aquele time do Atlético que você quase foi em 2010, ele era auxiliar técnico. Ele era auxiliar do Vanderlei. O Luxemburgo, na época, estava de cadeira de roda, você lembra? Porque ele quebrou o pé. Aí ele montou, quem dava os treinos, quem dava os treinos era ele. O Rincon estava começando uma promissora possível carreira como técnico e vem essa condenação e arrebenta com ele aí depois, anos depois, acho que há uns 3 anos, né? O Fred, infelizmente, sofre um acidente de trânsito lá na Colômbia e infelizmente falece. É um outro cara que foi aqui vaiado injustamente no Cruzeiro 2001. Eu lembro, cara, jogou contra ele, né? Jogamos, ganhamos de 3-1. Né? Rincon, Edmundo, Oséias. O Edmundo, esse aí não jogou nada. Mas era um Cruzeiro, como você tá lembrando? O Cruzeiro Luizão, 2001 era. zagueiro. Excelente, olha lá. Vamos lá. O time era. Esse time que perdeu pro Guarani. Divinópolis aqui. Você lembra disso? Maurício. Dando aquele elástico para Tesorim. Foi no Carnaval 2001. Eu estava no time. Carnaval 2001. E eu me lembro que é o seguinte. Esse jogo, eu tava lá. Filipão de técnico. Cara, o cara iria. O cara que venceu uma Copa do Mundo 1 ano depois, ele tava aqui perdendo aqui processo, cara. Olha aí. Pra você ver como que é realmente o futebol. Mas esse Cruzeiro 2001, ele faz um primeiro semestre muito bom, merecia ganhar aquela Copa Libertadores, perde porque o Jackson perde um pênalti. E o Jackson, injustamente, ele ia
criticado porque perdeu esse pênalti. Injusto porque ele tinha que ser criticado muito mais. O Jackson, pra mim, era um dos meias mais super... Gente, eu nunca vi o Jackson fazendo nada que justificasse o Jackson ter o status. Ele, pelo esporte, uma vez, ele chegou pra seleção brasileira. E esse nome dele ficou. Mas ele vai pro Palmeiras depois, reserva. Ele vem pro Cruzeiro e fica 2 temporadas aqui. Entendeu? Eu lembro do Mas Jackson. enfim, é o Jackson. Tinha um outro também, Sérgio Manuel e Jackson. Viveiros. Viveiros era... Viveiros. Bochecha desse Christian tamanho. Viveiros. Mas eu posso falar, ele tinha apenas a bochecha grande. O Mas percentual 2001 gordura também dele era baixo. Não, mas ele Ele era de bochecha. um meia canhoto, ele era Era um segundo chamado volante. de peladeiro, porque ele tinha aquele estilo Isso, e era um cara, mas eu posso falar, Luizinho, o time ele tem que ter um cara assim, irreverente, que faz umas piadas ele era bonachão irreverente, e tal, Ele era bom jogador, pô. Ele era bom jogador. Aí ele faz um primeiro, mas esse aí já vem no ano 2000, tanto que o Viveiros entra em campo naquela final contra vocês, América Mineiro. Ele Isso. entra e contra o São Paulo, naquele time que entra em campo com André Rodrigo, Cris Kleber Sorin, Donizete, Ricardinho, Marcos Paulo e Jackson, Giovanni, Oséias. No segundo tempo, Marco Aurélio bota o Miller, que joga sensacionalmente, Cê é louco. o Fábio Júnior, tanto que um dá o passe para o outro. Aí ele faz uma mexida que ninguém entendeu nada, ele tirou o Sorin pra colocar o Viveiros. Tipo assim, o negócio não é... Mas naquela bagunça que você tá perdendo, o jogo tem mais 10 minutos, você pega as peças tudo lá e vai ali e joga, né? E um negócio é que deu certo, era no O próprio Giovani final. fez o gol de falta. Foi. E o Giovani fez. Mas enfim, a gente tava falando aqui sobre o Rincon. O Rincon, ele era meia, Christian. Ele era meia, ele joga a Copa do Mundo de 90. O pessoal esquece, o Rincon tava no time que foi campeão da Libertadores 89, o Atlético Nacional de Medellín. Aham. Ele ganha 2 Libertadores, 89 e 2016, né? E essa de 89 tinha Aristizábal, Você é louco, esse jogador. Rincon. Então, assim, foi uma geração colombiana muito boa. Essa mesma geração que teve também o Valderrama e Guita. Exatamente, ele estava ali nesse. E ele faz. Aristizábal era brincadeira. Aristizábal estava. Vitor Hugo Aristizábal. Esse aí foi de fato fenomenal. Baixinho, né, cara? Magro. Mas muito Jogava astuto. jogar sem a bola é difícil demais. Você tá louco. E homenagem ao Luizinho, qual foi o Cruzeiro que perdeu a final pro Ipatinga em 2005? Rapaz, tem só uma coisa aí nessa final. Muita gente, durante muitos anos, injustamente falava assim, mas o Ipatinga tinha uma filial ali. O Cruzeiro A perdeu para o Cruzeiro B. Nananina, não. Não tinha nenhum atleta pertencente ao Cruzeiro cedido ali, naquela época ali. Eu acho que se tinha, era 1 ou 2, a maioria pertencia ao Ipatinga mesmo ali dentro. Ali. Não tinha nada. Daquele ano lá, pertencente ao Cruzeiro de 2005, titular, era o Irineu, zagueiro, o Leandro Salino, Volante. e o Canu. Atacante. E... Não, ele já Você não era mais... mesmo não era. Ele não era mais pertencente do Cruzeiro. Não, e o Pois é. Walter Minhoca também era pertencente. Eu acho que não era. Eu acho que não, viu? O Walter. Mas olha só. Não, o Walter Minhoca era. O Walter Minhoca ainda era, porque o contrato dele terminava em 2005, aí o Cruzeiro rescinde com ele e ele vai para Portugal. Mas o restante tinham passado no Cruzeiro, titular. Mas na reserva tinha muitos. Tinha Tinha um ali, muitos. né? Aí tinha o Léo Silva, o Marcinho, Léo Silva, o Charles. cara, eu vou te falar o seguinte. Aí tinha uma galera. Aí você Tinha falou 2 nomes o Enio, tinha legais o aqui, ó. Rodrigão. Já que você foi e Tinha, falou, se não me engano, o que você me 15. fala então de Léo Silva e Charles? Porque para mim são 2 nomes opostos. O Léo Silva, ele é mais técnico do que é realmente o Charles. O Charles que você está falando é o Charles volante. Léo Silva também era volante. O Léo Silva era um craque. Era, mas não. era numa Era mesmo, preguiça, numa tiriça. Mas não era o jeitão dele. Não, mas o jeitão dele, dane-se, porque- então muda jeitão ali. mas Porque, aqui, ó, o Léo Silva, ele é responsável, indiretamente, é um cara bacana, assim, e eu fico bravo porque eu queria vê-lo realmente estourar. Eu senti que ele tinha muito potencial, mas no campo era aquele lesco. E era um cara que sabia botar a bola no peito, distribuir, mas... Não, ele era qualidade, né? Agora, Ele era Cruzeiro muita qualidade. 0, Atlético Mineiro 4, o gol que o Fábio toma de costa. O Fábio não teve culpa nenhuma. Eu falo isso com todo cruzeirense desde esse mesmo dia. Por quê? Vamos lá. Luizinho, você pense comigo, Fabrício. Você está perdendo de 3-0 com 2 a menos em campo. Você vai ter pressa para repor a bola para quê? Para tomar mais um gol. Não, então, já começa errado nisso. Culpado número 1, Araújo.
O Fábio toma o gol de pênalti, já lesionado, e tem que fazer a cera. O time tá com 2 a menos. Ele vai pro fundo da rede. Araújo vai pro Japão e volta desse jeito. Aí o Chegou um samurai. Araújo vai lá. E era um outro craque também, né? Araújo chega lá, vamos aqui soltar. O erro 1 foi ele. Aí rola a bola pra trás. Pro rei da preguiça. Nosso amigo Léo Silva. Era ele no lance, meu amigo. Vocês esquecem, mas quem bate, esquece. Quem apanha, lembra. O Léo Silva chega com aquele pezinho de moço e o Vanderlei por outro lado, com sangue no olho, porque ele já tava vendo o Fábio fora ali do gol. Ele já chega e rouba a bola do cara igual um trator e o Léo Silva deixa. Pô, você tá perdendo o jogo ali, você dá um bicão pra frente, ou você não perde a bola ali. Mas isso pra mim simboliza. Agora, por outro lado, antagônico o Charles. Gente, o Charles ele me representava demais em campo, cara. O Charles jogava bem, claro, ele era um cara técnico, mas na raça dele, cara, a vontade dele, treinava faltas. E foi compensado, treinava muito chute de fora da área. Os dois eram muito diferentes. Mas se complementariam bem. Mas assim, por exemplo, eu joguei... Quando o Léo Silva chega no Cruzeiro, eu viro titular. E ele, assim, a gente era num entrosamento, por quê? Porque ele não tinha dificuldade nenhuma com a bola. Zero. Muito técnico, né? Muito, mas muito. Então, e ele sabia o meu estilo de jogo, que era um pouco mais agressivo. Então, ele sempre era bola no ponto futuro. Com o Charles, quando eu volto pro Ipatinga, depois eu pego ele lá em 2006, quando eu saio do Cruzeiro, eu volto, eu vou e pego o Charles no Ipatinga, que a gente sobe da Série C para a Série B. Isso. O Charles já era um cara já mais de arrancada e finalização de fora da área. Uhum. Então era um cara um pouco diferente. Era mais pegador, mas era um cara que chegava mais. Mas, por exemplo, para mim, na época, quando o Léo Silva chega do Ipatinga no Cruzeiro, eu saio... Eu lembro que eu jogava eu ficava um de fora, eu jogava outro. O Léo Silva chega, eu viro titular assim... Fiz 7, 8, 9 partidas seguidas aí o Léo Silva. Que legal. Caramba. Só que aí o que aconteceu? O Léo Silva, filha da mãe, nós vamos jogar contra o Palmeiras no Parque Antártica, o Vanderlei ligou pra ele. E ele era meu parceiro de quarto. Acho que eu lembro um negócio desse. Aí ele vai e larga o Cruzeiro e vai pra lá. Só que ele tinha um contrato ainda. Só que E aí ele não sabia. Porque eu não tenho que, né? Vamos tocar nesse assunto, mas o Cruzeiro, na época, podia fazer esses tipos de contrato. E aí ele, infelizmente, tinha um contrato com o Cruzeiro ainda. E aí ele era para ter ido para o Santos nessa época. No entanto que o Léo Silva, de 2006, depois que ele sai do Cruzeiro, ele fica um tempo sem jogar. Aí ele vai para Portuguesa depois, ali aparece ali, né? É pro Guaratinguetá. Aí aparece lá na Portuguesa depois. Aí ele foi pro Guaratinguetá, porque o contrato, aí entraram na justiça. Mas o pessoal esquece também, um caso muito parecido com esse ali do Léo Silva foi do Maicon, lateral direito. O Maicon, ele na base, ele já para poder subir para titular, veio um outro empresário, um time que agora, eu não me lembro qual, ele tenta sair. Sempre que isso vem à tona, cada um dá a sua própria versão. O clube sempre fala que ele é o santo. Pô, o atleta está nos sacaneando. E o atleta também dá a sua versão. Mas isso foi contornado ali na época. Mas aí ele vai para uma entrevista coletiva, ele fala assim, esquece isso aí, eu tô aqui no clube mesmo, e vai. E o Maicon é um outro exemplo. O pessoal esquece. O Maicon foi vaiado pela torcida do Cruzeiro no ano de 2004. Eu ficava indignado com isso, cara. De ver o Maicon ser vaiado. Porque, ainda falando aqui sobre base, e eu gosto muito aqui desse mesmo tema, eu sou um apaixonado, Fabrício, por seleção brasileira. Eu escalo qualquer seleção brasileira de qualquer ano, de qualquer Copa para você. E exatamente por ser um apaixonado pela seleção brasileira, eu faço questão de torcer contra a Selenaik. A Selenaik é obrigação moral de qualquer cidadão brasileiro com vergonha na cara é torcer contra a Selenaik. Mas eu torci mais contra ainda, Rafael, diretor, no ano de 2014. Porque eu, como cruzeirense ali, eu detesto... Assim, não é que eu detesto. Eu tenho muitas reservas ao Filipão. Eu nunca realmente fui muito adepto ali dele, não. Pela passagem dele aqui no Cruzeiro especificamente. Mas no Cruzeiro 2000, olha que coisa legal o Filipão faz. O Filipão chega... E ele abre mão do goleiro Jefferson. O Jefferson foi vaiado aos 17 anos. Você acha justo isso, Fabrício? Um goleiro que entrou numa fria, por quê? André Doria machucou.
Depois, eu acho que antes dessa mesma lesão, ele se machuca num jogo Cruzeiro 2, São Paulo 1, que abre o campeonato da João Avelange do ano 2000, logo após vencer a Copa do Brasil. Ele vai lesiona. E eu acho que antes disso, eu acho que o reserva já tinha machucado. Eu acho que o Gleison até estava nesse mesmo elenco. Pergunta isso aí para ele, senão um pouquinho antes. E o negócio caiu pro colo do Jefferson, que meses antes era o quarto goleiro. E o Jefferson catou muito. Defesas espetaculares. Eventuais frangos. Frangos não, falhas. Sim. O cara começou a ser vaiado. O Filipão abriu mão dele e pediu a contratação de um companheiro seu, Fabiano. Goleiraço, mas era um cara mais... Muito bem. Mas foi uma contratação pontual, veio da Portuguesa para poder ficar uns 4 meses ali. E no outro ano a gente pensa, pô, agora o Jefferson vai ter uma chance, preparo. Não, mandou trazer o Bosco e emprestou o Jefferson lá para não sei onde lá. Beleza. Na base tinha um lateral direito chamado Maicon, que estava voando, Christian, na seleção brasileira de base, fazendo gols em um campeonato mundial ali na época. Mas assim, de pegar a bola do meio de campo, Luizinho. Estilo seu, de velocidade e de ponto futuro, mas ele também sabia carregar a bola. O Michael Douglas Cizenando. Sempre tive esse nome inteiro dele na mente, de ler nos jornais ali na época. Muita força física. Aí eu pensei, pô, o Maicon vai ter uma chance. Cara, o Filipão improvisava o Kleber Monteiro, que era um cara bacana também. Mandou trazer o Neném, que veio do Palmeiras. E o Maicon não tinha chance de jeito nenhum. Mas calma que piora, porque para fechar com chave de bosta, na base tinha um lateral esquerdo nosso, craque, que todo mundo falava dele. Um tal de Maxwell. O Murtosa foi ver o treino dele e falou, esse aí não dá não, pode deixar ir embora. O Maxwell foi vendido pro Ajax por $1 milhão, sem ter feito nenhuma partida pelo profissional. Não estou falando que o Sorin seria banco dele. Por trás disso daí, você sabe. Pode ser que hajam dessas outras canetadas aí, pode ser. Eu não estou falando que assim, Sorin, porque claro, o camisa 6 nosso na época era o Mas ele era Sorin. o terceiro lateral mesmo. É porque ele era o terceiro lateral. Alonso era o outro. Primeiro era o Alonso, o Beto e ele. Isso. E aí teve um campeonato na Holanda, se não me engano, acho que o Beto que machucou. O Beto, acho que foi o Beto que machucou ele. E aí entra ele. Aí ele foi. Chegou lá, se não me engano, eu não sei se foi o Beto que machucou ou foi o Alonso. Sei que chegando lá, um dos dois também machucou ele que teve que jogar. Isso. Aí ele jogou contra o Fire, foi muito bem. Aí fez outro jogo, foi muito bem. Ele tinha passaporte, cidadania. E ele sai daqui, cara. Ele vai pro Ajax. Não voltou mais. E olha só, aí beleza. Futebol tem umas... Ou seja, o Filipão ele simplesmente abriu mão ali de Jefferson, Maicon e Maxwell. 14 anos depois, Copa do Mundo aqui no Brasil. Quem que o Filipão convoca? Jefferson, Maicon e Maxwell. Vai pro raio que o parto um cara desse. Mas assim, outras raivas que pela seleção ele foi e fez... Mas assim, claro que isso aqui também é uma certa piada, brincadeira, mas falando sério agora, o que ele fez de absurdo, a meu ver, a forma como ele fechou aquele grupo já um ano antes. Essa coisa que a gente ficou de família escolar, que são os brothers, ele fechou o grupo que venceu aquela Copa das Confederações com o Jô, Bernard, os amigos, Paulinho. Fechou. Então, assim, vamos lá. Quem foi o craque do Campeonato Brasileiro de 2013? Everton Ribeiro. De 2014... foi o Ricardo Goulart. Goleiro melhor era o Fábio, melhor zagueiro era o Dedé. Você não levar os caras, Luizinho, beleza. Eu sei, o Brasil é só 23 nomes ali, Christian. Não são? É pouca vaga para muita gente boa. Mas tudo bem você não levar se você der uma chance. Convoquei o Christian, dei uma chance para ele, gostei não, acho que eu vou levar o outro. Beleza. Ele sequer convocou, cara. Ele sequer testou o Everton. Ele sequer testou o Fábio. Acho que o Dedé tinha uma passagem já pelo Vasco antes. E só. De treinador é terra que ninguém vai. Cara, mas ele levou o Henrique, Luizinho. Ele fez com o Alex Cabeça. Luizinho, mas essa do Alex Cabeça tem uma justificativa que faz sentido. Mas depois eu vou... não faz. Não. Eu vou te contar qual é. Politicamente falando, não tem condições. Mas eu vou te convencer. Só ele falando dessa seleção de 2014, mas olha só. O próprio Ronaldinho Gaúcho foi campeão um ano antes com o Atlético. E nem mesmo chance teve. Mas olha só, continuando aqui, ó. O Everton Ribeiro, qual o Everton Ribeiro jogava mais, gente? O Everton Ribeiro de 2013 e 14 no seu auge ou o Everton Ribeiro velho de 2022? Ele estava ainda craque, porque ele é um craque, mas muito abaixo. Como que é lógico um cara fora no seu auge não ir para uma Copa
E fora do seu auge, por estar posicionado num clube do eixo que o São Paulo, com grande apelo de mídia e de povo, ir para uma Copa do Mundo. A convocação do Everton em 2022 é uma das mostras da grande sacanagem que foi a não convocação dele no ano de 2014. Mas o mundo é tão justo que a camisa 1-7 se fez presente em campo, porque o Everton Ribeiro jogava com a 17, né? Ficou 1-7 ali e foi pouco. E ele tomou mais outros gols, viu? Porque é o seguinte, o pessoal esquece disso, Christian. Fabrício, você sabe qual foi o primeiro jogo no Mineirão após a Copa? Cruzeiro e Vitória. Quem faz o primeiro gol do jogo aos 6 minutos é contra. Gol do zagueiro alemão. O Vitória, eu falei, a Alemanha tá 8-1 já, bicho. Caramba, os caras já saíram daqui, já tem um mês e os alemão continuam metendo gol. Mas o gol que o Filipão tomou de um alemão, porque não ficou 7-1 para ele, ficou 8-1. Um dos gols mais mágicos que eu vi no Cruzeiro até hoje. Tava jogando Cruzeiro e Grêmio. O jogo tava 0-0, o Filipão de técnico. E o Grêmio numa retranca, Dudu chato pra caramba, porque ele joga muito e ele é muito chato mesmo, né? E numa marra e parando o jogo, e aquele empate, cara, é 41, 42, quase 43 minutos do segundo tempo. O Dedé pega a bola na zaga, tabela, vai para a lateral direita, avança, avança, avança e cruza, e o Dagoberto pequenininho sobe contra o Pará. E cabeceia, ela vai num ângulo, Marcelo Groy vai nela assim. Eu falei, toma aí, Filipão, mais um alemãozinho, porque Dagoberto loirinho, né? Parece mesmo, alemãozinho. Tá 8-1 para a Alemanha e foi uma vitória que, para mim, aquela ali foi a penúltima rodada do turno Brasileirão. Aquilo ali, para mim, sacramentou que o Cruzeiro seria tetracampeão brasileiro e realmente foi. Lembro de tudo. Mas olha... com toda essa justificativa que você falou, Alex e Djalminha não ter ido para a Copa Mas eu vou te contar o porquê. E mesmo assim, depois, ainda tem um incidente. O Emerson é cortado. Aquele ele convoca machucou quem? o ombro, né? Ricardinho. Aí levou o Ricardinho. O Ricardinho nunca tinha ido ir para 2 Copas é sacanagem. Não, mas era do Corinthians, né? Mas era do Corinthians. A mídia... A Nike tava no Corinthians na época já? Não, eu não creio que seja Nike, não. Mas assim, mas é o lobby, é a mídia. Agora é o seguinte, por que o Alex... Não tem condições, não, o Ricardinho ser convocado, o Alex não, mas ele ir para 2 Copas ali foi sacanagem. Djalminha, o próprio Djalminha falou, aquele lance não tem nada a ver aquilo lá. Ele já falou, aquilo lá, a mídia lançou como se fosse real aquilo lá. É uma coisa chata? É uma coisa feia. O técnico tem que ser bastante respeitado. Se bem que tem que olhar de fato o contexto também. O técnico também ele não estava de santo ali, não. Mas o que pega é o seguinte, Luizinho. O Alex tinha que ter ido para a Copa de 2006. Não tem desculpa ele não ter ido. Ele estava em ótima fase, voando, tinha vaga para ele. Mas o que houve é... O Alex ele é um caso muito parecido, eu acho, Luizinho, com o do Riquelme. E um tanto quanto parecido também com o Fábio. Eu acho que Cruzeiro, Boca, Juniors e Fenerbahçe tiveram atletas de nível maior naquela hora para eles, que eles não realmente mereciam, mas que por uma gestão de carreira de má sorte, eles tiveram que jogar em times realmente inferiores do nível daquilo que eles tinham que estar. Por quê? Alex começa no Coritiba, em 96, 97, ele já está no Palmeiras em 97 já com muita pressão de substituir o Djalminha. Já bate campeão de uma Copa do Brasil em 98. Em 99 já ganha uma Libertadores, sendo o melhor daquele mesmo grupo. Em 2000 já não era mais para ele estar aqui. E aí vem a falta de sorte dele. Ele é contratado pelo Parma. O que ele não sabia, o Parma estava lavando dinheiro na compra dele. O Parma tinha um outro grupo lá que era da Parmalat, que depois faliu, descobriram, só que ele não tinha nada a ver com isso. O Parma, portanto, compra para poder lavar dinheiro em cima dele para emprestá-lo para um clube da Série B. Ele fala, não, eu não posso aceitar, eu estou querendo ir para uma Copa do Mundo. A seleção brasileira, se eu for jogar aqui na Série B, aqui do futebol italiano, eu não tenho chance. Eu quero então sair. Então vamos rescindir o contrato seu. E foi isso que houve. Foram rescindir, eles queriam grana. O Alex queria grana, foi pro pau. E o caso não foi decidido rápido, foi uma coisa muito lenta. A FIFA dava ganho de causa para um. O outro clube ia com uma liminar. Aí ele vai pro Palmeiras, joga, eu acho que é a Libertadores 2001, pelo Palmeiras. Aí ele vai, não volta, no segundo semestre, Cruzeiro compra. Luizinho, por vários jogos, ele estava no vestiário, pronto para poder entrar em campo, a liminar do Parma vinha. Não, você não pode entrar em campo hoje. O cara entrou, então aí o cara, um ano antes da Copa, ele já perde o foco dele. Que é que ele vai pro Flamengo? 2000. 2000. Ele teve no Flamengo. Teve.
Alex, Denilson, Edilson e Petkovic. É o time ruim. Não ficou nem entre os 12. Foi, eu porque lembro. era um mata-mata que ficava pros 12. Nem os 12. Mas isso é um outro assunto. Mas olha só, um ano antes da Copa, o Alex está nessa situação. Tá no Cruzeiro, o time tá mal, o cara tá mal, a esposa perde um filho, grávida ainda, aborto. Ele começa a, como ele não joga mais, ele mesmo conta isso, a ter um sobrepeso grande, porque ele vai para cinema o dia inteiro, era pipoca, comida, o cara gordo. Quando ele se deu conta de que ele tinha que ir e voltar, já estava acima ali do peso. O time já está mal, os Perrella metem o pé nele como se fosse um cachorro, de uma forma muito desrespeitosa. Então, o psicológico dele já está, o técnico ele está de fora, ele está vendo isso daí tudo. Aí, quando o ano de 2002 começa, ele vai para o Palmeiras. Sabe aquele gol de placa que ele faz, chapelando 2 e dando ali para cima, Palmeiras e São Paulo, Rio, São Paulo. Isso. No dia seguinte, sai a convocação, tanto que ele fala que esse gol de placa não serviu de nada. Porque ele faz esse gol de placa e na lista ele não vai. Então assim, a gente olhando hoje para trás aquilo que ele foi, aquilo que ele era, a gente vai dizer, putz, de fato, o Alex ali de fora é muita sacanagem. Porém, pelo histórico dele, ele não estava no alto. E Copa do Mundo, querendo ou não, é isso também. Da mesma forma que eu tô aqui criticando o Filipão por ter sido brother demais lá do Jô aqui em 2013, porque de fato, o Jô de 2013 estava voando. O Jô de 2014 era uma carniça. Mas sabe qual é o maior problema que eu vi por ele não ter ido? Porque ele é convocado pelo Filipão antes da Copa. Mas eu volto a falar, o momento... Aqui, ó, outro exemplo. Aqui, mas ele era convocado, o Ricardinho não era. Ele era. Esse aqui é o problema. Um exemplo, você tá no mesmo nível que eu. Um exemplo. Aí o Fabrício vai, te convoca. Aí beleza, você tá indo nos jogos. Tudo bem, se você não estiver jogando. E fazendo gol. Mas poxa, você tá sendo convocado, você tá no mesmo nível que eu. Eu também... Aí beleza, aí chega na convocação da Copa do Mundo, ele vai me convoca, não te convoca. Mas como você... A alegação dele o Alex ele estava em queda. E outra coisa, aí entra mídia, lobby. O Corinthians tinha sido campeão da Copa do Brasil. Concordo. Estava no Corinthians, Palmeiras. Isso tudo pesou. O que eu acho, Luizinho? Se ele não leva Alex e traz o Djalminha, a gente não estaria falando tanto dessa polêmica hoje. A gente fala assim, ali fica com certeza. Agora, você não levar o Alex para trazer de fato o Ricardinho é uma sacanagem. E a gente, quando a gente fala assim, não é desmerecendo o Ricardinho. Não, pelo contrário. Porque ele vinha sendo no Corinthians e no futebol brasileiro naquele momento um dos melhores meias do campeonato. Eles se não fosse o melhor. O Parreira falava na época que era o melhor lado esquerdo do mundo, porque era Ricardinho, Gil e Kleber. Isso. Lateral esquerdo, Kleber, atacante Gil. Olhando futebolisticamente, olhando pelo atleta, por tudo, quem era, não tinha como. Mas num outro exemplo disso, Luizinho, o Vampeta foi titular. Eu acho que ele só não foi titular em 2 jogos eliminatórios. Ele foi titular em todos os outros. Contra a Argentina, ele faz 2 gols. Chega na Copa, ele vai pro banco porque o Kleberson estava no auge dele. Momento. E o Vampeta hoje fala isso, comenta isso, aceitando. Ele falou, bicho, naquela hora... Eu tive um caminho melhor. O Cleberson não foi convocado para nenhum jogo. Aí tudo bem. Aí você estando lá é outra situação. Porque quando você está sendo convocado naquele momento ali, beleza. Mas quando você chega lá, aí é treinamento. Aí é uma coisa que é só quem está lá dentro sabe. É encaixe. Às vezes o encaixe com o Cleberson foi melhor do que com o Vampeta. Isso. E aí não tem porque o Vampeta era melhor. Não, aí é um encaixe ali. Agora, na hora da convocação, você ia deixar o Vampeta de fora? Não ia. Aí lá dentro, no entanto, que naquela Copa do Mundo, eles encaixam com 3 zagueiros, colocando o Edmilson entrando no meio dos 2 zagueiros. Ele, defensivamente, ele era um líbero. E era um cara que estava em ótima fase também, né? Mas na hora de jogar, ele entrava como um volante e empurrava o Cleberson. Edmilson, aí foi encaixe. Na verdade, quase 3 volantes, né? Gilberto Silva. Era o Gilberto Silva, mas os 3 zagueiros. Era o Gilberto Silva, o Cleberson e o Roque Júnior. O quê? Roque Júnior e Lúcio. Não. Vamos lá. Brasil 2002 era Marcos, Cafu, Roque Júnior, Lúcio, Edmilson antes, né? Lateral esquerdo, Roberto Carlos. Isso. No meio campo, Cleberson,
Gilberto Silva antes, né? O Cleberson um pouco mais solto. E Ronaldinho Gaúcho. E na frente, Rivaldo e Ronaldo Fenômeno. Agora vem cá, Então, já que você tá falando, então. Não. Só que defensivamente, eles trocavam muito. Porque o Gilberto Silva também jogava de zagueiro. Jogava. Aliás, ele começa ali como back, né? Isso. Mas então, aí é onde entra esse encaixe. O encaixe é do... Porque, por exemplo, o Vampeta nunca foi um cara de entrar dentro da zaga. Ele sempre foi um volante mais agressivo. Então, assim, esse encaixe ali, que provavelmente ele não encaixou no dia a dia dos treinos. Aí tudo bem, você tá ali no dia a dia treinando... Mas na lista ele tava, né? Exato. Não, entendo, concordo com você. Mas eu acho mais absurdo e é menos falado, o que é uma coisa estranha, né, Fabrício? Porque é o seguinte, Brasil, a gente tem essa coisa, Christian. Ganhou, o cara é o gênio, o cara é o rei. Perdeu, o cara é um lixo. A gente critica muito mais a não convocação de uma Copa que venceu e era pra gente realmente esquecer isso, 2002, e não lembra da de 2006. 2006 ele estava no Fenerbahçe, em altíssimo nível. O Parreira, por uma proximidade com o Corinthians, chuto eu, me traz o Ricardinho mais uma vez ali. Agora, e a coincidência, Christian, você falou ali do próprio corte, né? Foi 2 vezes com a camisa 11, né? O Romário é cortado em 98, camisa 11. Aí o Zé Roberto chega, e na Copa de 2002 também o Emerson também, que era o camisa 11 também. Né? Ele lembra de tudo. Não lembro, porque é o seguinte, essa coisa de ir falando não, pauta aqui, o que mais tem, meu amigo? Esquenta não, você der assunto aqui pra nós aqui, Não, porque nós estamos curiosos sobre Romário, sobre o seu livro, depois você vai ter que falar. Não, livro esquenta não. E até falando sobre esse assunto, muitas vezes vocês entraram no debate e a gente não falou, falar sobre... A gente não deixa os dois aqui falar, Luiz, você não cala a boca. Eu sou um homem de poucas palavras, tem que ser que nem eu. Não, e muita gente a gente não valoriza, porque hoje, querendo ou não, o próprio Vampeta, muita gente acha que ele não jogou. Você tá louco. O nível que ele jogou. Muitas vezes, por causa do próprio programa, o próprio Denilson, muitas vezes você vê os dribles que o Denilson dava. E o próprio Vampeta, e por eles serem polêmicos, serem divertidos, as pessoas não sabem o nível que eles chegaram. Então, já teve gente já questionando, o Vampeta na seleção? Você tá louco. Naquela época ele jogava muito. Não, era só você. Se você for parar para pensar, o ano de 98, o Corinthians é finalista com o Cruzeiro. Sim. 99, ele é finalista com o Atlético. Isso. O meio de campo é Vampeta, Rincon, Marcelinho e Ricardinho. Então vamos escalar o time inteiro, então. O Corinthians 98 esse era... meio de campo... Mas não era só o meio, só o meio campo. E o Rincon era o time inteiro, mas era o time inteiro. Era o volante moderno desde aquela época. Exatamente. Ele foi bola de prata nos 2 anos, mas eu não acho ele somente um craque. Eu acho que ele é um excelente comentarista e ridicularizado por uma questão de preconceito pelo estilo bonachão. E outra coisa, eu sou muito feliz quando dizem que eu tenho memória boa. O Vampeta tem uma perfeita. O Vampeta, você fala... Lembra de detalhes. Você fala assim pra ele, ó. Fluminense 95, ele te dá do 1 ao 11. É impressionante. Voltando. O Corinthians 98, ele era Ney, Índio, Batata, canhoto lá do outro lado, Gamarra, esqueci. Gamarra, Batata e Kleber. Olha pra você ver, cara. Aí o meio de campo vinha Vampeta, Rincon, Marcelinho e Ricardinho, como você bem ali disse. E na frente era simplesmente Edilson, Capetinha e Luizão, os dois na Copa do Mundo, 2002. Essa mesma base, só que aí piora, né? Porque aí chega em 99, esse mesmo time, a base, os caras trazem simplesmente o Nelson de Jesus da Silva, vai no Cruzeiro e busca o Dida. Né? Então, o mesmo Corinthians tendo o maior goleiro brasileiro que eu vi jogar, eles trazem ali o próprio Dida. Já o Cruzeiro 98, esse foi um ano foi muito triste mesmo, né? Porque o Cruzeiro perde o seu título no dia que eu mudo para cá, aqui para a própria cidade. Aniversário da morte do Peixe Gato. Ele era uma lenda. Peixe Gato, ele era cruzeirense. Rapaz, eu mudei para cá, eu não sabia quem era Peixe Gato. Uhum. Eu vinha saber anos depois. O Cruzeiro perde a final da Copa do Brasil 98. 30 de maio de 1998. E outra, né? Mais uma vez, a seleção brasileira atrapalhando o Cruzeiro Esporte Clube, pelo qual eu tenho uma leve simpatia, diga-se de passagem. As 2 finais, Cruzeiro e Palmeiras, o Zagallo me chamou o Dida para ser terceiro goleiro, para carregar a bola na França. Aí o Cruzeiro vai com o Paulo César Borges, que saiba, era um goleiro espetacular.
Ele é injustiçado por ter falhado naquele último lance. Mas isso é coisa de quem não conhece a carreira inteira dele. Para você, Enzo, vai com calma aí. O Paulo César Borges, ele ganhou 2 Supercopas e 1 Copa do Brasil pelo Cruzeiro. Jogou pelo Galo depois com muito respeito. Nunca falou um A da gente. Um cara digno, um cara bacana. Mas o Cruzeiro tinha o maior goleiro do mundo naquela época. E o Zagallo chega... Mas eu posso ser justo. Esse agora foi meu lado do cruzeirense um pouco mais passional. Meu lado agora sendo racional. Eu tô dizendo que graças ao Zagallo, o Cruzeiro perdeu a final da Copa do Brasil em 98. Mas, graças ao Zagallo, o Cruzeiro ganhou a Libertadores em 97. Pouca gente lembra disso, eu vou te dizer por quê, Christian. Cruzeiro 97 era um time muito questionado. Vocês concordam comigo, né? Tanto que quase foi rebaixado o Brasileirão. Tinha grandes peças como Dida, Nonato, Gotardo... Marcelo de Jean. Não, Marcelo de Jean já não estava, não. Ele chega em 98. Ricardinho. Palinha já não tava grandes coisas, não. Celulus estava. Celulus estava. Então, ou seja, você vê que o resto do time, Fabinho, guerreiro, para dar um passo pro lado. Elivelto, muito bom jogador, mas não era um timaço, entendeu? Nossa, que time maravilhoso. Cleison já estava também, não? O Cleison estava, era centroavante nessa época aí. Então, assim, você vê. Chega, o Cruzeiro perde os 3 primeiros jogos, depois classifica lá na Bacia, porque na época também era na fase de grupos, de 4, classificavam 3. Se você fosse eliminado ali, tem a santa paciência, né? O Cruzeiro passa aqui no sufoco contra o El Nacional do Equador. Ninguém nunca escutou falar, mas o Cruzeiro quase foi eliminado para eles. O Dida entra lá e salva, aí vai nas quartas de final, que foi o nosso adversário mais duro, o Grêmio. O Grêmio era campeão da Libertadores 95, campeão brasileiro 96, com a mesma base, Filipão de técnico. Caramba. Aí me vem a gloriosa Copa América. A gente pensou, putz, a gente vai perder o Dida. Graças a Deus o Zagallo. Obrigado, Zagallo. Chamou Carlos Germano do Vasco e Tafarel, Atlético Mineiro. E o Dida ficou, mas ele chamou Paulo Nunes, que estava voando, Luizinho. Imagina. E o Carlos Miguel, camisa 10, canhoto, jogou no São Paulo. Depois, Christian. Jogava demais. Aí, os dois jogavam. Aí para fechar com chave de bosta para eles. Exato. E o Paraguai me chama Arce e Rivarola. Ou seja, olha pra você ver que bagunça que é o nosso futebol. O Grêmio foi punido. O Grêmio perdeu os seus 4 maiores atletas. E o Cruzeiro, mesmo com essa vantagem significativa, ele custa passar. Mas enfim, passou. Aí na semifinal a gente pega o Colo-Colo do Chile, vai nos pênaltis, Dida salva mais uma vez. Chega na final, pega o Sport Cristal e vence. Com todos os méritos, com todos os méritos. Mas é muito melhor você pegar na final o Sport Cristal do que pegar o River, o Boca, Nacional Uruguai, Peñarol. Então, a gente olhando por esse mas lado. Mas nenhum cruzeirense fala disso. Você já viu algum cruzeirense abrir a boca para poder falar disso? Não. Quando é beneficiado aí, por exemplo, esse Cruzeiro que roubou descaradamente o Ipatinga em 2010. E eu me lembro a data 18 de abril de 2010, por quê? Aniversário meu, rapaz. 19 de abril, família toda cruzeirense, todo mundo juntou para poder fazer a festa, fizemos aquela feijoada. Hoje o Cruzeirão vai classificar para a final. Adilson Batista azedou a nossa feijoada graças a Luizinho, Jajá. Quem mais estava em... Não, mas dos que estavam ali voando aquele dia. O Alessandro, que sempre teve aquela mágoa. Foi nesse dia tanta mágoa, Alessandro. O Alessandro fez o É da mesma cidade minha. É da mesma cidade minha, Alessandro. Pô, calma aí, pra quem isso tudo. Mas é o seguinte... Esse jogo, para quem não se lembra, foi a semifinal do Campeonato Mineiro 2010. Para mim, é um dos maiores vexames que o Cruzeiro deu. Por quê? O Cruzeiro perde de 3-1 e perde roubado. Era para ter sido 5-0 aquele jogo. 5-0 ou mais. O primeiro tempo era para ter virado em 4-0. Foi assustador o primeiro tempo. Foi uma diferença técnica foi assustador absurda. Que na hora que absurdo. E o engraçado é que na hora que a gente volta pro intervalo, aí o Fernandinho, que era o lateral esquerdo do Cruzeiro, a gente tinha jogado contra. Aí, em 2006, ele estava no Criciúma. Isso, aí, como ala. E aí jogando contra, 2006, a gente estava ali o tempo inteiro, né? Um confrontando com o outro, aí acabamos fazendo amizade ali, conversando e tal. Aí, né, nesse dia de 2010, ele que era o lateral esquerdo. Aí, na hora que a gente voltou no intervalo, eu encostei perto dele e falei assim, nossa, Fernandinho, esse juiz tá roubando demais. Aí ele abaixou a cabeça assim e ele falou assim, você já jogou em time grande, você sabe como é que é.
pessoal, a gente, igual a gente já fala, essa resenha flui, né? Então, a gente já está chegando já nesse momento de final de programa. A gente ainda tem algumas perguntas para fazer. Em nome de Aspire Academia, eu estou precisando ir lá perder essa minha barriga de cadela prenha. Prometo, eu vou lá ainda, viu, Christian? Estamos te aguardando lá. Como o Fabrício falou, né? Existe o lançamento de um livro. O que você está pensando sobre isso aí? Fala mais para nós. Rapaz, é um livro... Eu não vou falar o tema ainda não, porque ele vai sair em breve esse ano ainda aqui. Mas é um livro que ele vai mexer sobre o passado como um todo, trazendo principalmente as figuras estrangeiras que jogaram pelo Cruzeiro Esporte Clube. É um livro internacional, é um livro sobre os gringos, né? Que legal. Se a gente fala hoje de um Brasil cada vez mais diversificado, mais multicultural, que realmente abraça todos os nossos povos, né? E o Cruzeiro, ele tem um lastro que é muito significativo. Porque o seguinte, Luizinho, como eu disse, jogando bola, eu nunca perdi uma dividida ali na vida. Eu não quebro, não. Eu não sou maldoso, não. Isso aí não. Mas eu vou firme. Porque eu acho o seguinte, raça é o mínimo. Fabrício, eu me lembro nesse Campeonato Mineiro 2001, eu acho que foi no jogo da ida, porque eu acho que o América elimina o Cruzeiro na semifinal, não é? 2001. Vocês vencem o Atlético na final, mas eliminam a gente ali na semifinal. Eu não lembro se esse lance foi nesse mata-mata ou se foi no turno, eu acho que foi no mata-mata. Tem um lance que o Rui tá com a bola dominada, a bola vai saindo pela lateral, o América estava vencendo o jogo, ele para poder valorizar, ele deixa a bola sair. O Sorin dá um pique atrás dele, consegue chegar até a linha de fundo com um carrinho. Aí ele para a bola, corre de volta e vai na dividida e ainda ganha realmente escanteio. Então, é isso que a gente em campo... Esse lance eu era mais novo, mas isso realmente marcou-me muito. Então, eu gosto muito de ver campeonato uruguaio. É muito raro passar. Hoje em dia é mais fácil ver, mas sempre que tem qualquer jogo, cara, pode ser do Danúbio. Eu gosto de ver, especialmente os torcedores, porque país do futebol chama-se Uruguai. E a Argentina, porque todo mundo gosta. Velho, mulheres. Brasil durante muito tempo. Mas lá não, porque lá eles gostam. Aqui no Brasil a gente gosta muito, Luizinho. Mas se nós pararmos 3 pessoas ali na rua hoje, Christian, uma ama, a outra não liga e a terceira detesta. Na Argentina e no Uruguai todo mundo gosta. Principalmente lá, e eu gosto muito deles, porque é um país que tem 3,5 milhões ali de gente. Os caras têm 2 Copas do Mundo, cara. É um país maravilhoso nisso. E a forma como eles encaram realmente o futebol, amigo meu foi lá, não, é loucura. Jogou bola com eles e falou assim, Hugo, mas eles lá ali no próprio futebol é só raça mesmo. E os porque técnica entre eles lá realmente não tem. Mas eu queria que a gente também tivesse realmente isso. É muito duro. Eu lembro mas contra os paraguaios também. Os 2 anos que eu joguei a Libertadores, eu peguei o Defensor e peguei o Nacional. Os 2 jogos... O Defensor nós jogamos muito lá difícil. E aqui, e o Nacional também, lá e aqui. Mas, Defensa, o pessoal esquece, foi o time que em 2014 tinha G12 e Arrascaeta. Rapaz, mas os jogos são mais pegados mesmo. É uma pancadaria, mas os caras eles são muito firmes e jogos... E pra você ver como que a América do Sul ela é muito diferente nisso daí todo, né? A gente tem esses países platinos, Paraguai, Uruguai, Argentina, o Chile um pouco, os caras são mais pegados, Maldonado... Só que não é só isso também. Os caras, alguns deles também sabem jogar futebol. Então, quando a gente mescla isso, eu acho lindo. O Sorin não era somente raça. O Sorin, ele era raça e muita técnica, tabela. O cara tinha 1,73 m, fazia muitos gols de cabeça, muita entrega. Muita entrega. Mas engraçado que se você for parar para pensar assim, olhando por esse lado aí, igual você tá falando, o Arrascaeta não é um jogador que joga tanto na seleção uruguaia, dependendo até pode ser por causa disso daí. Porque ele não é um jogador que se entrega assim. Eu vi o Louco Abreu explicando, Luizinho. Por exemplo, você já vê aquele De La Cruz, já é um jogo mais intenso o tempo inteiro. Né, aquela luta, aquela guerra e briga pela bola o tempo inteiro. E ele já é um jogador mais clássico. Ele já não é... No entanto, que ele joga pouco na seleção uruguaia. Uruguaio do Paraguai? Será? Deve ser. Mas agora, já pro norte, Equador, Colômbia, os caras têm fama de ser mais vagabundo. De ser mais manso, de gostar mais da própria noite. Muitos desses craques aqui vinham aqui pra cá. A gente estava falando aqui do Atlético Nacional de Medellín, de 2016. O Borja, ele faz um recorde que só o Pelé fez. Só Pelé
pela Libertadores 63 e o Borja pela Libertadores 2016 fazem gols nos 2 jogos da semifinal e nos 2 jogos da final. Mas o Borja vem pra cá, você vê a preguiça dele, cara. O que ele era, naquela nhaca dele de não querer. E um cara que tinha potencial técnico bom. A gente falou aqui um outro exemplo clássico, Caçares. O Caçares, ele é um cara ruim? Não, é qualidade técnica espetacular, demais. mas é uma tiriça, bicho. O cara não quer, aí não dá, bicho. Então, mas eu acho que esse é um tema realmente legal. Então, o que eu sempre quis, Luizinho, é que o Cruzeiro sempre tivesse mais gringos. Tivesse mais atletas, porque eu acho que isso soma ali pro próprio clube. Elenco todo, você tendo mais diversidade ali dentro. Romero hoje em dia é isso, né, E cara? qual Romero... foi o maior gringo que jogou no Cruzeiro pra você? Rapaz, isso é uma pergunta muito subjetiva, porque isso vai de cada um. Para mim, chama-se Roberto Perfumo e eu vou te explicar o porquê. O Roberto Perfumo foi o maior zagueiro da história do Cruzeiro. Por quê? Roberto Perfumo, em assim, questão de nome e status, Roberto Perfumo chega em 1971 e fica até 1975. Roberto Perfumo, ele era titular da seleção argentina, ele foi titular pelo Racing, campeão da Libertadores e do Mundial em 67. Ele era chamado de El Marechal. Zagueiro baixo, não era um cara alto não, Luizinho, mas muito habilidoso e também de muita raça e de muita entrega e muito técnico. O desarme dele sempre foi muito bom. Só que aí vem uma grande crise, porque a Argentina não se classifica para a Copa de 1970, que para eles foi um grande escândalo, porque a Argentina já estava mordida do Brasil ser bicampeão do mundo. A Argentina também tinha um título só. Falou assim, mas quem que são... não, aliás, a Argentina ela não tinha nenhum, né? Ela vai ganhar o seu primeiro em 78. O Uruguai já tinha 2. A rivalidade estava forte. O Brasil com 2, ele sem nada, e chega na Copa de 70 no México, ela não vai. E nisso ele começou a ser muito criticado, porque ele era o capitão, era um dos grandes responsáveis nisso. E para piorar, a semifinal daquela Copa do Mundo foi Brasil e Uruguai. E aí a Argentina vendo aquilo lá, toda a época tem os seus injustiçados. E ele... E outros nomes daquela época ali, o Verón pai também foi muito sacaneado, porque se você acha que o Verón filho ele foi bom, o Verón pai ganhou 3 Libertadores consecutivas. Essa é uma outra história que dá filme. O Roberto Perfumo chega contratado, seria a mesma coisa. Quem que é o grande zagueiro ali do mundo hoje? Um cara bambambam. Varame? Seria mais ou menos isso. O Cruzeiro trazer hoje o Varame, entendeu? Para ser o back central. Trazer o Sérgio Ramos no auge dele. Seria o equivalente nisso. E ele fica 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, ganhando todos os campeonatos mineiros e querendo ser campeão brasileiro. Aí ele bate e é roubado numa final que é vergonhosa, mas esse é um outro assunto, Cruzeiro e Vasco, em 74. Um roubo. O juiz marcou impedimento numa cobrança de escanteio quase. O cara veio pela linha de fundo, cruzou para a área, escanteio, o bandeirinha marcou impedimento. E o Roberto Perfumo bate vice-campeão brasileiro. O Cruzeiro persiste, pega o Internacional, um ano depois, Luizinho, chega na final e é vice-campeão brasileiro. O Roberto Perfumo, depois de muitos anos aqui, decide voltar para casa. E vai jogar no River Plate fazendo a maior dupla de zaga do mundo naquela época. Roberto Perfumo e Passarella. O River Plate ele era isso naquela época. E é para você ver o que é realmente o futebol. É esse River Plate que tinha também Mas, que era um ponto esquerda campeão ali do próprio mundo depois, pela seleção, em 78. Tinha Mas, tinha Luque. Esse timaço com o Roberto Perfumo pega quem na final? O Cruzeiro. O mesmo Cruzeiro, que ele saiu para ir jogar por um outro clube e se depara na final exatamente com o mesmo Cruzeiro. Então ele é vice para a gente naquele jogo, mas eu acho que como ele compôs aquele mesmo grupo, que é o que nós chamamos de a segunda Academia Celeste, seu pai conheceu isso bem, né? O seu pai conviveu com tantos desses mesmos nomes. O Roberto Perfumo, por tudo isso que ele significa, pela história, por técnica, por caráter, depois ele foi um grande comentarista, eu acho que ele é tecnicamente maior. Muita gente vai dizer que foi o Sorin. Eu acho que se uma pessoa disser que foi Sorin também, eu não culpo ninguém não, porque eu acho que é um cara que também está no mesmo nível. Mas como o Roberto Perfumo tem mais tempo, e eu valorizo muito isso, Luizinho, para mim o cara que tem mais anos ali de casa, ele tem que ser muito mais respeitado, Fabrício. A gente tem que parar com essa coisa brasileira de não dar valor pro cara que ficou a vida inteira aqui. Quem foi maior, Fábio ou Dida? Se você parar ali na rua, todo cruzeirense fala, o Dida foi muito mais goleiro. Dane-se se ele foi tecnicamente melhor. O Fábio tem quase 1000 jogos aqui. Você tem que falar é Fábio e que se dane, pô. Então, eu vou por essa mesma... E você? Legal. Fala você jogou com alguns gringos que os caras eram bons? Aqui, Brasil? Ou um gringo que te marcou em campo? Jogando ao lado dele ou contra ele? Contra? Ah, tem vários.
Só Fala por uns aí. Rincon. Mas você pegou ele... Ah, tá. Você falou que foi América versus Cruzeiro. Mas ele em campo falava muito, né, que era? Falava, se impunha. O Rincon, ele se impunha só pela presença dele, né? Doido. Tamanho daquilo. Só pela presença dele, ele já se impunha dentro de campo. Tem gente que não precisa nem falar. Só dele estar em campo, ele já se impõe. E ele era um cara mais ou menos nesse sentido. A presença dele em campo já marcava, né? Como se falam do Pelé. Só do Pelé estar em campo, a presença dele é uma coisa Marcante fora do já. normal. O Luizinho E você jogou contra também? o Ronaldo, por exemplo, né? Na Você final. Tá doido. A presença dele Só é de com estar dentro de campo. 100 e tantos quilos lá. Só dele estar em campo. Só de estar em campo. Foi que ano? 2009. 2009. Naquela final, então. Final, Corinthians e Santos. Ele faz aquele gol de placa, né? Com o Fábio Costa. O Fábio Costa bota esse gol até hoje na conta do Wagner Mancini. Porque fala que foi ordem dele jogar pra frente. Era ordem. E reclama que nas entrevistas o Wagner não o defendeu. Olha, é porque se você for parar, se você pegar o lance no jogo, os lances dos gols e no lance nos jogos desse jogo, o primeiro gol ali pra mim foi o gol mais bonito, porque é uma qualidade assim, o gol de Coubertin, porque ele já tinha visto antes, né, que ele cobre o Fábio, mas o primeiro gol é um lance domina pra frente, é um né? lance que o Wagner Mancini treinava a gente. A bola foi na linha de fundo, desceu. O que o Mancini fazia? Ganhou a bola ou deu algum chutão, a gente dava o pique e saía para deixar ele impedido. Só que no primeiro gol que ele faz, que o Rodrigo Souto dá um chutão, que era uma bola rebatida, ele dá um chutão. Aí o Chicão devolve ela com um chutão também. E aí ele domina ela, correndo aqui ó, para trás, ele domina ela assim, ó, com a perna esquerda, já põe ela na frente e já chapa. Faz um golaço. Só que, nesse lance, culpa do Wagner Mancini também. Por quê? Porque como ele treinava isso, o Moraes me leva lá no fundo, fazendo a jogada. Quando eu vou no fundo, divido com ele a bola vai e sobra, ela rebate, eu estou na linha de fundo com o Moraes. Quando rebate essa bola, ela chega no pé do Rodrigo Souto, ele divide, ele dá outro chute, outro chutão, para essa bola ir para lá. Quando eu dou o pique para sair, o Fabiano Heller e o Fabão, por já estar treinado assim, na hora que a bola foi, eles já saíram. Só que, poxa, eu era o último homem. Então, como eles estão na minha frente, eles iam chegar mais rápido do que eu. Mas como já era automático, eles não esperaram. Eu dou o pique para sair, o Ronaldo fica na minha linha de impedimento. Entendi. Então, ele malandro, ele ficou na última linha. E aí, na hora ele viu, ó, peraí, o Fabão e o Heller, que são os zagueiros, me largaram, correram para me deixar impedido, mas esqueceram que o Luizinho estava disputando a bola lá atrás com o Moraes. Quando eu dou o pique, eu consigo chegar próximo, mas eu tô indo e ele tá vindo. E a bola tá voltando. Ele já domina ela, mas o domínio foi perfeito, porque se é qualquer outro cabeça de bagre... Até ele dominar, você chega. Dá tempo de eu chegar, até porque eu era muito rápido. Se ele, no entanto, que eu vou para esperar o domínio. Na hora que eu vou, ele já domina e já chapa. Caramba. Mas foi um golaço. Depois, o terceiro gol é a mesma coisa. Porque a gente era treinado a ficar sempre adiantado. Que era o quê? A bola rebatida, você já estava com o goleiro ali. E a bola que ele faz o terceiro gol é uma bola que a gente perde ela por dentro. Ela é uma bola rebatida, que ela cai no pé do Elias por dentro, ele carrega e dá a bola na diagonal pro Ronaldo. Ele entra, dá o corte para trás, de letra, e nem olha. Do jeito que ele dá o corte, ele já mete a cavalo. É uma característica também, né, do Mancini. O Mancini sempre treina as equipes dele até hoje com essa marcação individual e com a linha um pouco alta. A linha alta. Só que ali é uma... assim, eu acho meio suicida. Porque você treina, mas uma bola rebatida é um abraço. Mas falando da presença dele dentro de campo. Nossa, você tá louco. Do jeito que... No entanto, que ninguém deixava ele, né? O tempo todo vigiando. É um toque na bola e resolve o jogo. Então, você tá ali o tempo inteiro. Quem tá próximo tem que ficar ligado o tempo inteiro. Então, você não cochila. O cara pode não pegar na bola, mas ele arrasta a marcação o tempo inteiro. Por exemplo, o Ronaldo aqui, ele leva... Se ele tiver entre os dois zagueiros,
os 2 zagueiros vai estar marcando ele. Isso. Se para um zagueiro sair, o lateral tem que entrar. Então é sempre um marcando e um na sobra. Então, só a presença dele já inibe, ele já abre marcação. Isso. O Ronaldinho Gaúcho na Libertadores 2013, quarta de final, semifinal e final. Ele não dá nenhuma assistência e não faz nenhum gol. Mas você pode ter certeza que só a presença dele ali já mudava todo o esquema tático, adversário e a pressão. O futebol ele é um esporte de intimidação. Não tem dúvida. O fator psicológico ele consta muito. Mas já que você gosta muito de ficar fazendo as perguntas, eu vou fazer para você umas. Então, é o seguinte, essa aqui é um desafio. Essa aqui, se tivesse até o chat ali, eu podia ficar até amanhã, ninguém vai saber responder. As 2 vezes que o Cruzeiro esteve muito perto de um Mundial de Clubes e por pouco não foi. Eu vou te responder. Não foi vencendo, não. O que aconteceu? Vou te falar, porque vocês não vão ali saber. A primeira... No Cruzeiro eu lembro uma vez que teve a contratação do Gonçalves e do Bebeto, né? Não, eu tô falando de jogar o Mundial. Jogar. Nem de ser campeão, mas de simplesmente jogar. 97 jogou... aliás, esse daria até um outro muito bom programa sobre falácias. Porque hoje em dia todo mundo fala, perdeu o Mundial 97 porque contratou Gonçalves, Bebeto. Absurdo. Não foi por isso ali que perdeu. Até porque o Grêmio, 83, campeão mundial, contrata para um jogo só. O Mário Sérgio e o Paulo César, Caju. Mas aí ganhou, aí vale. Aí não vale. Ganhou, você é o gênio. Perdeu, você é um bosta. Mas eu vou te contar. 2009, o Cruzeiro poderia ter pleiteado, Fabrício. Tinha jogador bom demais. O Cruzeiro 2009 poderia ter pleiteado jogar a final do Campeonato Mundial. Como? Após aquela Libertadores, e eu tava lá porque eu sou um pé frio danado, sabia, né? Todo jogo eu vou empate e derrota. Vai por mim. Não. Tá igual a mim. 15 de julho de 2009, eu tava lá atrás dos 2 gols. Foi muito sofrido, mas faz parte. Eu sempre falo isso. O Cruzeiro tem 2 Libertadores porque chegou a quartas finais. O São Paulo tem 3 Libertadores porque chegou a 6 finais. O Cruzeiro tem 6 Copas do Brasil porque chegou a 8 finais. Você tem que chegar sempre. Você não vai ganhar. Só um clube ganhou todas sempre. E vai ganhar sempre. Chama-se Independiente de Avejaneda. Ele tem 7 finais e tem 7 títulos. Esse time é foda. Esse time eu tiro o chapéu para ele. O resto a gente tem que chegar muito para tentar ganhar muito. Mas enfim. 2009, após essa mesma Copa Libertadores, semanas depois, eu acho que um mês depois, descobre-se que o zagueiro Schiavi, o mesmo que deu um soco na costela do Wellington Paulista lá no jogo da ida, jogou irregular. A documentação dele totalmente forjada. Isso abriria brecha para o Cruzeiro pleitear, não o título, mas ser o representante no Mundial. Eu sei que isso aí é uma discussão ampla, mas já há precedente para isso. Por exemplo, lembra quando o São Paulo ganhou o Campeonato Mundial 93 contra o Milan? Uhum. O Milan não foi campeão da Champions. Quem foi? Você lembra? O Olympique Marseille. O Olympique Marseille, eles veem uma série de irregularidades. Eu não sei falar quais, bem, mas foi um monte de maracutaia, de documentação, uma safadeza, uma pilantragem. No campo ganharam eles, mas no papel o UEFA falou não. O representante, o Milan, ele pleiteou ser o representante. Depois deram ali para ele, eu acho que até mesmo o título, mas ele foi representando ali. O Cruzeiro tinha como advogado ali na época o senhor Gilvande Pinto Tavares, que depois vai ser presidente. Ele falou assim, não, note bem, nós do Cruzeiro aqui nós vamos respeitar a decisão de campo. Parabéns, Gilvan, lacrou. Eu faço só uma perguntinha. E se fosse o contrário? Nunca se um time brasileiro ganhar a Libertadores hoje e qualquer fuleiro argentino, Uruguai falar assim, o Luizinho não é com S não, viu? É com Z. Meu amigo, eles esticassem até os 3 pontos em campo. Até a alma. Então, essa coisa aí. Agora, a outra vez em que o Cruzeiro recentemente esteve muito perto, essa eu tenho até vergonha de falar, que eu torci por isso, mas Deus que me perdoe, fala. Deus vai me perdoar para isso. O Campeonato Mundial de 2014 foi onde? Você lembra? A final. Eu vou te falar. A de 2013 foi onde? 2014 foi a de 2013. Não, não, desculpa. A Mundial de Clubes da FIFA. Ah, tá. Mundial de Clubes da FIFA 2013 foi onde? 2013. Atlético e Raja, gente. Marrocos. O Marrocos. Verdade. É um país que fica ali no noroeste da África. Ele também. Lá. Me derrubaram aqui, ó. Todo mundo derruba, toda vez. Marrocos, Fabrício, fica no noroeste da África e lá eles compraram a sede em 2 vezes, 2013 e 2014.
Quando, logo após a Copa do Mundo, começam os preparativos da FIFA, Rafael, para esse Mundial, Marrocos, a África começa a ser assolada por uma epidemia de ebola. A FIFA fala, se a crise sanitária não for contida, o Mundial de Clube, pouca gente percebeu isso. Você sabe aonde seria? Brasil. Porque a Copa do Mundo foi um sucesso e a FIFA iria trazer para cá. Nesse caso, como que o Mundial como que isso sempre funciona? Vem os campeões continentais e o campeão nacional. O Cruzeiro já era o campeão brasileiro de 2013. E se a regra fosse o de 2014, ele já estava disparadamente à liderança. Deus que me perdoe falar. Eu torci para ebola continuar na África para poder trazer, para a gente ter a chance. Mas, felizmente, por uma questão realmente humana, né? A crise ela foi contida, não tivemos mais tantas mortes e o Mundial acabou sendo lá no Marrocos. Mas se a crise durasse mais um pouquinho, o Cruzeiro iria jogar. Essa é uma boa informação. Pessoal, acho que a gente já está extrapolando o horário. Vamos ter que marcar outro. A gente vai ter que marcar outro corrida daqui aqui. Essa é uma doença nossa também, né? Nós estamos aprendendo muito. Doença nossa é essa também. É bola. É bola. É verdade. Aqui tem 3 doentes aqui na minha frente. 4 ali, ó. O diretor também viu? O Rafael também é. Mas vamos lá para esses finalmente, né, Fabrício? Despedir dos nossos espectadores aí e agradecer, né, ao Hugo aí pela presença, pela troca de conhecimento. Tá louco. Uma enciclopédia, né, Fabrício? Isso aí é como diz o cérebro de elefante. Memória de elefante. Memória de elefante. Doido, rapaz. Ó, vou te falar o seguinte: os maiores elogios ali que me fazem é quando o Maurício Caspero me chama de o Google Cerelo. O Google Cerelo. O Google é verdade. Ou quando me chama de PVC. Porque ele pode ser chato, PVC, mas de fato ele tem uma memória que é impressionante. É muito forte. Mas é o seguinte, Luizinho, eu fico feliz porque esse programa nosso aqui ele foi totalmente improvisado. A gente se conheceu na padaria sexta-feira da semana passada, cara, comprando pão. Isso. A gente foi bater o papo. E o Christian, já muito gentil, já me mandou mensagem, acho que no sábado, né? Ele me passou o número dele, final 1111, impossível realmente esquecer. O seu é 117, também é um pouco mais difícil, mas pô, a gente bateu papo e conversou, agradeci para ele, falei, Christian, eu sempre quis conhecer Fabrício, nunca quis encher o saco dele na rua, puxando papo, tá, para não ser realmente inconveniente. Tá louco. Mas que simplicidade vocês dois têm, cara. Que a gente bateu um papo e riu, você muito contou bacana. Ali casos ali. Chegou o Braga, americano, amigo nosso. Foi. Pô, o Braga, ele é conselheiro americano, ele tirou foto, Fabrício, agradeceu, ele falou muito sobre a Sul Minas 2001. Isso. E eu falei, cara, que bacana, porque você me fez relembrar várias coisas. Aquele título mineiro, ele realmente marcou muito. Aliás, só outra coisa, o árbitro daquela final, você lembra quem foi? Foi o PCO, foi o Paulo César. Caramba. Foi ele. E ele só não participou do nosso café porque enrolou. Era pra ele ir também? É porque eu vou voltar. Não, mas não deu tempo. É porque a minha esposa sai às 5 e eu pego a minha filha às 5h30. Entendi. Aí eu saí correndo pra pegar a minha esposa e depois pegar minha filha. Aí eu saí de lá, já era 6. Saí da escola, já era 6 horas da tarde. Cara, você não tava lá, mas eu acho que eu vi. Mas aqui, ele marcou o café 3 horas da tarde. 3 horas eu tava lá. Tá vendo? Mas que bom que você não foi então às 3. Que bom que você foi às 5, porque eu pude conhecê-los lá. Foi um momento realmente marcante, tão marcante quanto tá aqui hoje. Não, e para nós é uma satisfação, né? Mas eu acho o seguinte, a gente Fabrício, acompanhava o seu trabalho, né, policial, e não sabia que em Divinópolis tinha uma pessoa com tanto conhecimento de futebol. Tanto conhecimento inútil. Tudo que é desnecessário, Christian, eu sei. O que precisa, eu não sei, não. Mas eu acho, Fabrício, que é o seguinte, essa iniciativa sua aqui de trazer o papo, a arte, a cultura, a história, resenha, né? Eles chamam isso ali de resenha. Da nossa cultura local, cara. Exatamente. Contar os casos mineiros, contar aquilo que o próprio América foi, o que o próprio Ipatinga, o que o Guarani Olha, os projetos que aqui na nossa cidade tem cada lenda do futebol que, né, vai... eu vou te falar que vai vir aqui, vai estar conosco aqui, porque eu vou te falar, tem muito a maior de todas, infelizmente, ela não deve vir, cara, não tem como vir, porque é um cara que já está bastante idoso. Eu vou te falar, para quem não sabe, o maior atleta divinopolitano de todos os tempos chama-se o Baldo Miranda. O Baldo Miranda, ele é o 5º maior artilheiro da história do Atlético. Nascido e crescido em Divinópolis. Nasceu
nasceu ali na região ali do Córrego do Barro, Pito Aceso, ali naquele meio. Ele está com 88 anos, lúcido, mas mora em Belo Horizonte e não sai de lá para nada. Já visitou Divinópolis algumas vezes. Ele tem uma história, porque ele participa do maior Atlético de todos os tempos. Que legal. O maior Atlético de todos os tempos é o Atlético dos anos 50, é o que foi campeão do Gelo, é o que foi campeão dos campeões. E o Cruzeiro, coincidentemente, viveu a sua pior época de todos os tempos também, naqueles anos 50. O Baldo Miranda, ele era o centroavante, o vulgo Miquica, era o vulgo dele, mas ele era chamado de... realmente o Baldo Miranda. E ele jogava bola aqui na rua, nos campinhos de terra, vendia doce. E ele, aos 18 anos, decidiu sair de casa para ir poder fazer um teste porque ele não queria acordar cedo. A vida dele era muito dura. Eram muitos irmãos. Olha aí. Era uma vida pobre. Então tinha que levantar cedo e ele não queria. E ele escutou uma vez que jogador de futebol não precisava acordar cedo. Sem falar nada para a família, nada. Ele foi e fez o teste. A família, um mês depois, escutando rádio, escutou. E a grande joia do Atlético Mineiro foi um menino que veio para cá, fez um teste da base. Seu nome é o Baldo Miranda, ele veio de Divinópolis. Olha aí que legal. bacana. Esse cara jogou no Galo a vida inteira, joga no Corinthians depois. Então, infelizmente, ele não está aqui, mas é bom a gente contar isso. Nossa, Assim, louco, saber tem que um cara desse tem realmente história aqui. Histórias igual a dele, com certeza tem de outros, né, que aqui da cidade também, que tá mas eu acho que assim, não tão grande igual a dele. O quinto maior artilheiro é muita coisa. Mas é muita coisa. Mas, por exemplo, tem São quase muita 200 gente gols talvez dele. não sabe, mas por exemplo, Adilson Coca-Cola jogou no Cruzeiro. Muita gente joga na Supercopa 92. Exatamente. Então assim, tem muitos jogadores aqui de Divinópolis que às vezes o pessoal passa despercebido, realmente não sabe. Um ou outro ali que é do mundo ali da bola que sabe, mas a maioria não sabe. Agora a questão de acordar cedo aí, eu já discordo um pouco. Nossa. Porque eu já fiz pré-temporada de acordar. Dizem Fala que aí. o Leão... Fala pra ele fazer... Eu tô achando que vocês estão com algum problema em casa. 3 períodos. Não, 3 eu acho períodos. que ninguém tá 6 da querendo ir manhã, embora mais. 6 da manhã. Em jejum. Em jejum? Em jejum. Primeira. Pouca 6 da gente manhã. sabe isso. Sabe quantos quilômetros? 8. Ah, não, pelo amor de Deus. Aí depois às Não, 10 mas aonde foi horas... isso? Não, a maioria dos times. Eu já maioria peguei, isso, ele já pegou. Caramba, bicho, eu não sabia. Que 3 isso? períodos. Eu peguei em 2004 no RT. Eu peguei no aqui Atlético no Paranaense. próprio Guarani em 2002 com o Tiãozinho. Forte leque. Forte leque. O Forte leque eu lembro. Rapaz, era um tal de uma pirâmide que esse Tiãozinho inventava, que misericórdia. Começava do 1 e ia ao 7, depois do 7 ia 1 de novo, 1 no 7. Aquilo nunca acabava. O Baldo Miranda. Eu acho que é o podcast mais longo. Vocês vão entrar pra resenha de novo. Mas agradecer. O Baldo Miranda, quando ele em vários jogos, principalmente clássicos, ele foi notabilizado por ser muito carregado. Ele era carregado do estádio ali do Horto, porque a gente não tinha Mineirão. Ele vem a ser feito só em 65 e realmente o Estádio Mineirão projeta o futebol mineiro para um outro patamar. Assim, antes do próprio Estádio Mineirão, o futebol mineiro era isso. Depois ele faz isso. Por quê? Vocês que têm pais aqui na própria região, você pode perguntar um dia para o seu pai, avô. Antes dos anos 60, o seu avô tinha um time no Rio de Janeiro, um time em São Paulo. O Mineirão faz o futebol do rádio ser transmitido para cá, interior mineiro. E por que a torcida do Cruzeiro é gigantesca aqui? Ela é realmente maior. E muito maior. Porque, coincidentemente, o Mineirão é feito em 65, entra a primeira academia. O maior Cruzeiro de todos os tempos. Aí ele ganha 5 campeonatos mineiros consecutivos, ganha o Campeonato Brasileiro de 66 contra o Santos de Pelé. Aí entra Raul, Pedro Paulo, William, Procopio Neco, Piazza de Seu Lopes, Natal Evaldo e Hilton Oliveira. Tem o Galo depois que bate campeão em 7-1, mas essa arrancada já foi muito forte nossa. E o próprio Baldo... Você falou nossa, né? Oi? Você não é tão cruzeirense, mas... É nó. Falou nossa. Mas o Baldo Miranda, voltando, e só para concluir, ele ser carregado do Horto até a Praça 7, isso mostra o grau de devoção que o povo tinha por ele, né? Porque só ele era carregado. Ele era o grande astro daquele mesmo tipo. Mas bacana. Isso aí. Bora? Vambora, né? Obrigado pela presença, viu? Ô, Luizinho, satisfação é minha, querido. Fabrício, obrigado. Muito obrigado. Christian, privilégio você me deu, cara. Ô, diretor, você é fera, viu, Rafael? Isso é diferente. O visual que você fez aqui é realmente espetacular, meu mestre. Mas vamos lá.
Um abraço. Valeu. Segue lá, gente. VPN Podcast. Vai por nós. Um oferecimento de Aspire Academia, a primeira academia premium. Estamos aguardando vocês lá. Rua Pitangui 61.